Fala, nação Vinegra de Parque São Jorge, estamos de volta aqui no Tapa na Orelha e terminou o jogo do Corinthians contra o América de Cali, em Cali, na Colômbia. Jogo complicado, mas avisamos, né? O time do Corinthians ia jogar com um time alternativo e jogou com um time alternativo nessa partida, mas focando no Campeonato Brasileiro e para mim é um negócio impressionante. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Time reserva é o time reserva. Vamos lá. Peço para vocês se inscreverem no canal, ativando a notificação, comentando, compartilhando, curtindo, entre outras coisas. Meta 36 mil inscritos. Lembrando que temos o WhatsApp do canal, temos o WhatsApp de membros, temos o Cortes do canal que está bem aqui, tem o Cartola. Sábado a gente tem os porcos para enfrentar. Que mais? E o restante aí vocês já conhecem logo de cara, certo? Tem o do arenacorinthians.com.br e você ainda pode ajudar lá no canal. Tem um grupo específico apenas para doação. Beleza? Bom, eu avisei para vocês, time reserva, né? Mas deixa eu dar uma boa noite aqui para o Gilbert, nosso membro do canal, ao Walter Bávaro, ao Renato Nazário, ao André Garcês, ao Denis Ferreira, ao Vladimir Abraham, ao meu querido Leandro Lima, Silas Nascimento, Francisco Basaglia, Ivo de Castro, Rafael Freitas, Gilson Susbach, ou Susbach, eu acho que é Susbach, né? Renato de Oliveira, Jesus Balboa, Pascoal Peça, Dei Rosa, Aurelísio, El Nino, Geraldo Rieira, Gustavo Loyola, Mário Sérgio, Juca Stable, que mais? Milton Júnior, José Arnaldo, Thiago Mustafa, Cristiano Silva, Thiago, eu já fiz aqui, Samuel, Rivanaldo, Corinthians, Luciano José, Leandro Edmundo e Zulaneixo, além de Lua Oficial, que mais? Luiz, membro do canal, João Dimas, e a todos vocês, uma boa noite. Bom, deixa eu falar rapidinho desse jogo, porque é um jogo que nos interessaria, caso o Corinthians tivesse tanto interesse assim para fazer as disposições de jogo, né? A gente tem que lembrar que o Corinthians vai para a Colômbia com alguns desfalques, né? A ausência do Hugo ainda, do Garro, do Gustavo Henrique, do Angileri, e no final das contas Memphis e também o Igor Coronado, que seria o reserva imediato do Garro. Bom, o Corinthians foi como a gente imaginou ontem, como foi o que eu sempre falo para vocês em relação ao Ramon Dias, né? Ramon Dias é um treinador que, quando treina, geralmente é o que vai a campo, mesmo que você poupe ou não poupe, geralmente ele mete o time em campo, ok? E assim fomos com o time reserva, 2 titulares talvez do time paulista, eu acho que foi, né? Mateuzinho do lado direito, Matheus Unari no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Félix e o Matheus Bidu. Nós tivemos o trio de meio campo, que foi exatamente o que a gente imaginou ontem, com o Maicon na frente da zaga, com o Martínez na direita, a Rian na esquerda. No ataque, 2 jogadores de meio campo, que era... De meio campo não, né? De intermediária ofensiva, que era o Romero e o nosso queridão, o Thales Magno. E no fim, o atacante referência, que era o Hector Hernandes. Esse foi o time do Corinthians, e um time do Corinthians que foi para Cali com a impressão de que o empate realmente era o suficiente, nada mais que isso, né? Não vi o Corinthians sendo um time, até porque não tinha agressividade, não tinha criatividade, né? No aspecto geral, era um time composto para fazer toque de bola, toque paralelo, toque horizontal, muito pouco passe vertical, muito se buscou pelo lado esquerdo no primeiro tempo, que era o lado do Matheus Bidu e o Thales, o que não funcionou de certa forma, porque o Thales também fez uma partida quase que maluca, né? No final das contas, o Corinthians trabalha os primeiros 15 minutos muito bem a bola. Trabalhar a bola não quer dizer que era domínio, controle ofensivo do jogo, não. Ele trabalha bem a bola, que ele queima um pouco o momento mais ofensivo do América de Cali. Não há grandes ações ofensivas, o Donelli não faz grandes defesas, não há grandes jogadas trabalhadas, nada disso. Apenas o Corinthians consegue trabalhar a bola nos primeiros 15 minutos. Só que, posteriormente, o Corinthians, inclusive nesses primeiros 15 minutos, o Corinthians tem a melhor chance do jogo, que é um cruzamento do lado direito,
que agora não me lembro se foi eu acho que foi o Romero, não sei se foi o Romero, ou foi o Romero, foi o Martins, fez um cruzamento pelo lado direito, e essa bola passa pelo gol, o goleiro dá uma triscada e tira o gol do Hector na pequena área, né? Então, de certa forma, 15 minutos de apenas uma grande chance. Posteriormente a isso, o Corinthians começa a ter dificuldades, o time do América começa a fazer pressões nos zagueiros corintianos, que tiveram uma jornada absurdamente ruim. O Félix não pode atuar do lado esquerdo, é um jogador de limitação posicional, né? O André Ramalho joga pelo lado direito, empurra o Félix para o lado esquerdo, o que não funciona. Geralmente quem atua pelo lado esquerdo é o Gustavo Henrique e não o Félix, né? Então o que acontece? O América começa a fazer suas pressões e o Félix começa a embananar o jogo. Chutão, erro de chute, erro de passe, é uma displicência no passe que é uma coisa absurda. E é nessa saída de bola que o Corinthians perde a bola e gera um lateral. Nesse lateral, jogada pelo meio, jogada em transição rápida. No meio, assim, eles já estavam na internet, já estavam perto da área, né? Então, sai o lateral e o jogador intermediário dá um passe, o Luiz Ramos, dentro da zaga do Corinthians, dá um corte em cima do André Ramalho, que não está próximo do jogador, vale destacar isso também. Ninguém percebeu isso, não sei, mas o André Ramalho tem que grudar no atacante, não sei porque não estava grudado, simplesmente ele dá um corte num espaço vazio e dá um tapa muito bonito no canto direito do Matheus Donelli e faz 1-0. O jogo do Corinthians estava tranquilo no sentido, não estava sofrendo tanto e quando sofreu gol. Infelizmente foi isso, o Corinthians sofreu bastante nesse aspecto. Falei para vocês, o América de Cali não é essa coisa toda, não é o bicho-papão, não tem bicho-papão na Sul-Americana, gente. É um time secundário, todo mundo é time secundário. Ok? E jogando com um estádio cheio, com o time motivado pela torcida e simplesmente com o juiz também a favor, um juiz extremamente caseiro, né? Marca falta das quais o Corinthians sofre, o América sofre e dá a falta do América, do Corinthians ele não dá falta. Não dá amarelo para o jogador do Corinthians por uma falta, e a mesma falta ou não é marcada ou não dá amarelo. Então, a gente já estava sofrendo nessa questão. Bom, de qualquer maneira, o Corinthians jogando nessa formação 4-3-2-1, o Corinthians, com o gol sofrido, precisou fazer uma modificação muito mais para tentar fazer uma sustentação na sua zaga e saída de bola, que o Corinthians não estava conseguindo de jeito nenhum com seus dois zagueiros, principalmente com o Félix, que era pressionado a sair com a bola pelo lado esquerdo, um desce no lado esquerdo, é a pior adaptação do Félix, o Félix não joga bem. E quem desce o Maicon para fazer a linha de 3, para saída de bola de 3, né? Então você desce o Maicon, faz a linha de 3 e espeta seus laterais, que estão com muita liberdade durante o jogo todo, tá? Tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho tiveram liberdade para sair com certa tranquilidade. O Corinthians também jogando com muitos jogadores no meio, com marcação forte, com 3 volantes. Obviamente o Corinthians perderia na criatividade e tinha que buscar um desafogo, um escape, digamos assim, né? Pelas beiradas. E isso que o Corinthians vai fazendo no primeiro tempo, sem tanta grande, meu Deus, fizemos. Não, isso o Corinthians não chega a ser um time impressionante, nem um time que consegue fazer grandes ações. Lembrando, a grande chance do Corinthians foi com o Hector Hernandes no primeiro tempo. Pois bem, o Corinthians termina o primeiro tempo, todo mundo xingando todo mundo, né? Era um time que era horroroso, não sei o quê. É nosso time B, eu falei para vocês estão. Quem assina esse tipo de conduta, eu não concordo. Eu acho que o Corinthians poderia ter, inclusive, começado com os titulares depois descansado, mas eu respeito, faz parte. Resultado é melhor do que o perigo que a gente correu. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians não vem com alterações. Mesmo o Corinthians não sendo um time extremamente criativo, não criando grande chance, não tendo a oportunidade com o Thales. O Romero simplesmente não jogou. Eu não vi o Romero. Com todo respeito, não vi o Romero, tá? Mas tudo bem. O Corinthians, de certa forma,
segue o jogo sem absolutamente qualquer tipo de ações do Donnelly. O Donnelly tem ali uma jogada pelo lado direito, que é uma beirada de campo, 2 vezes o chute cruzado, e que simplesmente não causa nenhum tipo de perigo. E, de certa forma, o Corinthians abrangeu para o segundo tempo. O segundo tempo, nenhuma alteração. A alteração, o jogo começa com o América um pouco mais à frente, e um pouco mais à frente, temos ali, no segundo minuto, o Corinthians o América sofre uma falta no ataque, volta a bola, o Corinthians tem quase todo mundo postado na parte defensiva, quase todo mundo estava ali. É impressionante como o cara chega na intermediária ofensiva sem pressão nenhuma. Ninguém pressionou o jogador da bola. Ninguém pressionou. E aí dá uma bola que o pessoal tava impedido. Sai a jogada, vai para a intermediária, faz o passe. O cara faz um passe em diagonal no costado do lado esquerdo da zaga, que é do Félix. O Félix é antecipado. Na hora eu vi que ele estava impedido, mas não sei se eles iam... se era toque do Félix, se iam fazer aquela coisa, desviou, foi o Félix, erro técnico, deixa o gol, mas estava muito impedido. Mas é impressionante como está todo mundo na frente da área e simplesmente tem um buraco, uma cratera ali, e ninguém percebeu a passagem do jogador do América de Cali. 2-0, o juiz depois verificou como é que eu posso dizer, no VAR, e foi constatado o impedimento. 0-0, ou 1-0, salvou, porque se fosse 2, simplesmente acabava o jogo. O Corinthians não teria forças para tentar um empate baseado no que não tínhamos em campo, não tinha meio campo de criação, tinha um time muito mais marcador, um time que deixou travado o meio campo, tentava sair pelas beiradas, com um pouco de dificuldade, mas saía, e era isso, né? Mas tínhamos um jogador que, de certa forma, quando tinha uma ou outra bola ali, por incrível que pareça, o Hector Hernandes foi um jogador muito mais... assim, um posicionamento interessante para um atacante. Errou bastante. Se a gente criticou o Yuri Alberto no jogo contra o Huracan, também deveríamos ter criticado ele durante o jogo, porque ele perde no primeiro tempo, claro, com desvio do goleiro. Tem uma outra oportunidade ainda no início do segundo tempo, ele perde também. Então ele vai sucessivamente perdendo oportunidades. E tem ali um cabeceio, inclusive, de um peixinho que já com as entradas do Carrijo, Yuri e o Bidon, dá simplesmente um Corinthians um pouco melhor no jogo. Faz o Corinthians ser um pouco mais vertical. Temos ali o Carrijo é um monstro. Simplesmente é um jogador fora de série, tá? É um jogador fora de série. Eu não sei por que ele não estava em outros caminhos no mercado sul-americano ou europeu. É um jogador extremamente técnico. Quando chegou no Corinthians nesse segundo tempo, mudou a cara do Corinthians. A parte ofensiva do Corinthians foi toda nele. Certo? Consegue desvencilhar da pressão, consegue abrir o lado. É o cara que sabe cruzar com perfeição. É um ponta que foi chamado pro meio, mas é um jogador que tem uma qualidade de achar o adversário não, o seu companheiro na área a todo instante. É um jogador imprescindível no Corinthians. É o motorzinho do Corinthians, tecnicamente. É indiscutível que hoje o Carrijo seja, no meio campo, talvez o jogador, exceção feita ao Garro do ano passado, né? De certa forma, imprescindível. É um jogador que é difícil, inclusive, achar com essa qualificação de sair pela beirada, entrar pelo meio, chegar pela meia central, fazer a chegada nos atacantes, chegar no espaço adversário pelo flanco. Impressionante. Bom, de qualquer maneira, o América, ainda que tivesse boa parte do segundo tempo melhor na condição de controle de bola, de assertividade, perdeu um pouco desse controle a partir das mudanças do Corinthians com jogadores um pouquinho melhores. O embate ficou mais franco de um lado para o outro, tanto ele chegando mais fácil dentro do nosso gol, quanto o Corinthians também fazendo finalizações, então tivemos um embate um pouco mais franco no segundo tempo, a partir do momento que o Corinthians realmente colocou os jogadores titulares, os 3 titulares, né? Eu acredito que o Bidon é o titular da equipe, tá? Acho que a melhor formação do Corinthians é com o Bidon sendo titular pelo lado esquerdo, o Carlos pelo lado direito. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians
perdeu algumas oportunidades muito francas com o Hector Hernandes, um cabeceio lindíssimo na parte de baixo. O goleiro fez uma belíssima defesa. E numa dessas transições francas, tanto do lado do outro, a gente encontrou ali o Carrillo dando um passe maravilhoso para o Mateuzinho com o Hector para o gol, ou Hector para o Mateuzinho chutou errado, mas bateu e não tô nem aí 1-1. Corinthians, um belíssimo placar para o Corinthians no jogo. Tivemos, inclusive, problemas em alguns momentos na parte defensiva com o Félix Torres pelo lado esquerdo de novo, mas com a saída do André, a volta do Félix, a chegada ali do Kaká, o Corinthians só teve um problema meio que crucial, foi um chute de média distância do nosso queridão. Agora não lembro o nome do jogador do América, eu acho que era o Baixinho, que fez uma belíssima defesa ali no canto, fez uma boa defesa. O Donelli fez uma boa aparição no jogo, tá? Acho que foi uma situação bem consistente. No final das contas, o Corinthians empatou essa partida na Sul-Americana e eu posso dizer o seguinte, foi melhor o resultado do que o desempenho. O jogo não foi maravilhoso, pelo contrário, acho que o jogo foi bem ruim para todos os aspectos. Claro que quando a gente tem ali os titulares, melhora para o nosso lado. Acho que a gente consegue ter ali um bom desempenho no segundo tempo. Mas é só isso. O Corinthians fez um resultado muito melhor do que esperado. Jogando com o time em reserva, muita gente achava que ia tomar porrada, ou não. Tinha uns crédulos que poderiam vencer por 1-0. Mas, eventualmente, o Corinthians conseguiu chegar ao primeiro ponto, segurou um pouco o próprio América, vai jogar com o América em casa. Vale destacar, o Corinthians joga agora, próxima, contra o Nacional do Uruguai, em casa, depois vai jogar contra o próprio América em casa, 2 jogos seguidos, depois joga 2 fora. Né? Então a gente precisa fazer 6 pontos, chega a 7, lembrando que o nosso queridão lá, o América joga com o Huracan, jogo de 6 pontos, jogo direto, então se vencer o América em cima do Huracan, pode ser que o Corinthians encoste nos dois. Se o Corinthians vencer em casa e o América vencer o Huracan vencendo o Nacional, né? O Huracan chega a 6. Se o América aí vai encostar e o Corinthians fica a 3, lembrando muito o Sul-Americana do ano passado, que o Corinthians estava numa dificuldade parecida. Então, de qualquer maneira, é um bom resultado. Agora tem o derby pela frente. Algumas considerações de alguns jogadores. Félix, pelo lado esquerdo, é deplorável, horroroso, triste, medonho, não pode jogar. Temos 3 jogadores que atuam adaptados, porque todos são zagueiros pelo lado destros, né? O Félix não é esse jogador que atua pelo lado esquerdo. Do lado direito já não está numa fase maravilhosa. Imagina do lado esquerdo, saído com o pé trocado, simplesmente pavoroso. Então você tem o Kaká, você tem o Gustavo e você tem o Choca, que estava sendo adaptado pelo lado esquerdo. Então você poderia ter utilizado qualquer um dos 3. Acho que o Maicon também fez uma jornada muito ruim na partida inteira. É um jogador que deveria ter saído, ser o cara da saída de bola, da saída de segurança, de passe mais concreto. E de certa forma não fez nenhuma coisa nem outra, mas também nada que fosse tão ruim do que o nosso queridão, o Félix, né? Que simplesmente foi pavoroso. O Bidu não fez uma grande jornada hoje, mas foi o que tentou pelo lado esquerdo. Rian, mais ou menos. O Martínez, sendo o Martínez, gosto do Martínez, eu acho que é, de certa forma, o jogador que mais dá uma sustentação por ali. O Romero praticamente não jogou. Eu não vi o Romero jogando. Achei um jogador que, nos últimos jogos, se você for lembrar, ou vocês forem lembrarem, simplesmente não tem condições de, como eu posso dizer, de numerar a sua capacidade dentro dos jogos. Eu acho que o Romero, nesses jogos, está bem abaixo. Já estão 3, tá? Já vou começar a coletiva aqui, tá? E o Thales também, para mim, não agradou. O Hector melhorou. O Hector, eu gostaria de uma sequência melhor do Hector. Acho que seria importante para ele e para o Corinthians ter esse jogador com mais tempo, como o Pedro Raul teve. Ok? Deixa eu só pegar aqui a coletiva do nosso queridão, o Ramon Dias, porque tá atrasado aqui. Deixa eu ver se eu já pego aqui a coletiva do Ramon. Não sei se tá aqui. Cara, não sei não, hein? Deixa eu ver se tá no Corinthians TV aqui. Porque aqui não apareceu não, tá?
Então, deixa eu só ver aqui rapidinho. Porque, rapaz, já tá em outro lugar aqui. Os caras já detonaram aqui a coletiva. Deixa eu ver se eu tenho a coletiva. Caraca, não tem a coletiva aqui não. Onde é que tá a coletiva do Ramonzito? Não vi a coletiva do Ramonzito aqui. Rapaz, onde é que tá a coletiva do Ramon aqui? Deixa eu ver se tem a Corinthians TV rolando. Que aí eu já falo pra vocês. Vê ali onde é que tá. Tá em algum lugar aí? Porque eu não achei não, viu? Não achei de jeito nenhum. De qualquer maneira, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eles fecharam aqui a coletiva do Ramon. Porque a coletiva geralmente são 10 minutos, né? E aí eu quero ver se tem alguma coisa parte disso, mas até agora não vi se há coletiva do Ramon em curso. Ok? Não que o SBT se mandou, velho. O SBT nem foi para a coletiva do Ramon Dias. Então, assim que tiver, eu mostro para vocês. Bom, é da Comebol, né? Então eu não vou botar, porque se botar só da Comebol, eles derrubam. Se colocar a coletiva da Comebol, eles vão derrubar e eu não vou colocar da Comebol TV, não. Aí vocês vão buscar a Comebol Sul-Americana aí, alguma coisa Comebol TV, o que for que acontecer, porque senão eles vão derrubar de qualquer maneira, tá? Então, vou seguir lá pelota. Então, seguindo aqui nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal, ativa a notificação. Mas é isso. Eu acho que o Corinthians conseguiu um resultado muito mais apropriado do que o time tinha, demonstrando talvez ali uma possibilidade do Corinthians ter alguns jogadores para avaliação. Eu acho que o Hector fez uma boa avaliação. Eu, com todo respeito, eu acho. Deixa eu ver se já tem ali Corinthians Web. Como é que é o negócio ali? Arena Web. Deixa eu ver a Arena Web aqui. Arena Web. Deixa eu ver se tem a coletiva do Ramon. Do Ramonzito? Tem a coletiva do Ramonzito. Já tem a coletiva do Ramonzito. Então eu vou botar do Corinthians Web aqui. Tá? Deixa eu só colocar aqui, porque realmente já tem a coletiva. Isso aqui é coletiva, bichão? Que lugar horroroso, hein? Então deixa eu colocar aqui, porque eu não faço a mínima ideia se isso aqui é a coletiva do... Me parece ser a coletiva do Ramon Dias, sim, tá? Então, deixa eu colocar aqui a coletiva para ver o que ele falou. Deve ser uns 5 minutinhos, porque simplesmente o lugar não é muito lá grande coisa. Foi um partido, primeiro tempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado, hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. Ramon, Cereto da Paramount. Boa noite. O Yuri Alberto e o Carrillo tinham condições de jogar quanto tempo? E se existe uma prioridade, essa pergunta já foi feita, o Emiliano respondeu, eu queria perguntar de novo para você, em relação ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem prioridade no Campeonato Brasileiro ou vai disputar as duas competições de igual para igual? No, el Brasileirão sabemos que es importante para Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugar una Copa Internacional tan importante también queremos demostrar que el equipo tiene que ir creciendo, tiene que ir compitiendo. Y me parece que las posibilidades están abiertas todavía. Este es el segundo partido. Quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta el final. Esperemos podamos clasificar. Para nosotros todo lo que jugamos es importante. Bueno, Yuri Carrillo también le queríamos dar posibilidad a los otros jugadores. Vienen de un desgaste importante porque vienen jugando prácticamente muy seguido. Y creo que también fue muy bueno porque en el segundo tiempo cuando entraron mostraron mucha jerarquía, mucha calidad, creando situaciones que lo podíamos haber ganado. Estamos contentos porque me parece que el esfuerzo que estamos gestionando por todos estaba saliendo muy bien. Ramon, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. O gol do América nasce de uma falha individual da defesa do Corinthians. Eu gostaria de saber o quanto te preocupa a defesa do Corinthians falhando pontualmente em vários jogos. Obrigado. Como não te entendi?
Repetímela. Gostaria de saber o quanto te preocupa a defesa do Corinthians falhando sempre pontualmente em alguns jogos. Bueno, vos ya sabés que estamos jugando partidos muy seguidos cada 3 días y creo que el desgaste existe y tenemos buenos centrales, estamos esperando también la recuperación de Gustavo, de Kaká, tenemos un plantel que tiene que mejorar porque cometemos algunos errores, pero también es debido al desgaste que venimos jugando cada 3 días. Pero eso lo vamos a ir mejorando a medida que va pasando el tiempo y me parece que el equipo de a poquito cuando juega al completo es da otro estilo, otra forma, pero bueno, el desgaste que existe también nos obliga a cambiar. Ramon, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão, boa noite. Falando sobre o próximo jogo, mais Corinthians e Palmeiras nos últimos 30 dias, basicamente o terceiro derby. Queria que você falasse um pouco da importância desse jogo, gramado sintético mais uma vez, o Corinthians começa o Brasileirão bem, brigando lá em cima, né? O que esperar desse derby e o que você já sentiu desse clássico, você que já disputou tantos outros clássicos também, como que é para você mais Corinthians e Palmeiras aí? Sí, también tenemos que pensar que venimos a jugar cada 3 días y ahora tenemos un partido tan importante, el clásico contra Palmeiras. También eso te obliga a gestionar bien los esfuerzos de los jugadores porque realmente se juega con una intensidad increíble, pero creo que esta gestión de manejar los esfuerzos y tener un plantel como el que tenemos nosotros, seguramente vamos a seguir compitiendo, vamos a competir contra ellos también. Para nosotros es un partido importante porque ganando podemos quedar primero ahí, así que eso es lo que estamos buscando también. Va a ser un lindo partido, ellos también juegan mañana, el tiempo de recuperación es un poquito menos, así que vamos a seguir compitiendo, estoy contento con el grupo. Boa noite, tudo bem? Ramon aqui atrás. Hola, amigo. Ale Jimenez, central do Timão. Ô, Ramon, queria que você comentasse a importância desse ponto do Corinthians conseguir buscar um empate, né? Muita gente pensava que, de repente, se perdesse hoje, poderia custar caro lá na frente, de repente até a sequência na Sul-Americana. Vocês pensam dessa forma? Pontinho precioso para seguir vivão aí na competição? Obrigado. Sí, es verdad, el no perder es un partido muy importante porque si ellos ganaban te sacan casi 6 puntos y podíamos quedar, no digo afuera porque falta mucho tiempo, pero el equipo reaccionó, tuvo una propuesta, me parece, mi punto de vista, el segundo tiempo fue interesante, cómo lo atacamos, cómo fuimos profundo, cómo creamos situaciones, porque tuvimos 2 o 3 situaciones más para convertirle el gol y me parece que un justo empate para los dos. Ellos jugaron bien en el primer tiempo, sin tantas ocasiones, pero en el segundo tiempo nosotros fuimos superior y lo fuimos a buscar y lo podíamos haber ganado. Estoy contento con el grupo. Calma aí, meu povo, deixa eu tirar esse negócio do meu ouvido aqui, senão me quebra, rapaz. Bom, de qualquer maneira, nem vi se foi completo ali, mas vocês já entenderam mais ou menos que ou empatava ou simplesmente ele já entendia ali que teríamos uma dificuldade de classificação. E realmente, bater 6 pontos ali, se o Nacional conseguir empatar com o Huracan, vai ser uma situação meio complexa, porque eles chegam a 4-4, né? O próximo jogo vai ser essencial para o Corinthians entrar na briga, porque eles vão jogar junto, contra, né? Tem que torcer muito para o Nacional ou vencer ou empatar. É o time mais fraco do grupo. Eu acho que ali... Nacional não, o Racing, perdão. É o Racing do Uruguai. Então é mais ou menos nesse ponto que a gente tem que ter essa perspectiva. Mas jogar 2 vezes em casa dá a possibilidade do Corinthians chegar a 7 pontos para a gente ir, inclusive, jogar com o Racing fora de casa, né? Então o jogo primordial desse grupo é jogar contra o Huracan fora de casa. Esse é um jogo difícil, tá? Esse é um jogo difícil. Huracan fora de casa. De resto, até um empate seria até louvável se a gente ganhar do Racing dentro e fora. Seria 6 pontos, mais o América 9 pontos, 10 pontos possíveis. 10 pontos possíveis, 11, para ver se a gente classifica pelo menos para a segunda colocação do grupo. Dá, minha gente. Agora não pode ficar largando o jogo, porque vocês perceberam, o América não é tudo isso, pô. Não
O América não é tudo isso. Com todo respeito ao América, um time aparentemente bem treinado, mas a gente jogou com ninguém, pô. As alterações do Corinthians foram feitas na entrada aos 62, pô. Quase ali aos 20 minutos do segundo tempo. Então, com todo respeito, velho, quando a gente colocou os jogadores mais técnicos que a gente possui, mais criativos, que é o caso, inclusive, do Carrillo pelo lado direito, simplesmente o Corinthians foi buscar o empate. Não assim de forma maravilhosa, mas muito mais fácil, né? Muito mais fácil com o Carrillo na pontinha ali. Até o Hector, como eu já disse, eu acho que o Hector fez uma belíssima apresentação. Só que não pode perder os gols que ele perdeu. Ele perdeu um de cabeça, que ali foi mais mérito dele do que demérito, que ele pegou por baixo, né? Era mais fácil, talvez, ele ter chutado do que um cabeceio do jeito que é um peixinho, não, quase que um peixinho no aquário, que de tão baixo que tem. E você tem ali um pivô maravilhoso que ele fez e um chute também que ele fez também dentro da área, né? Que ele erra um chute dentro da área. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de que ele pode ser útil. Ele pode ser útil dentro de uma formação que talvez até o Pedro Raul fosse também útil. Mas aí, ó, outra história que agora leite derramado não adianta. Acabou, meu povo. Pedro Raul já não é nosso. Espero que não siga mais. Sigamos. Por que não pode começar com esses jogadores, abrir o placar e depois poupar? Eu também faria isso. Eu falei isso ontem, jovem. Eu acho um absurdo a gente tentar correr atrás do prejuízo, né? Na verdade, do lucro, porque prejuízo eu não quero. Por conta dessa teimosia, diria eu, sobre essa questão de colocar primeiro os reservas, aí depois eu coloco os titulares, aí os titulares simplesmente tem que correr atrás. Também a gente sofreu ali um chutezinho e foi, né? Foram 17 chutes do Huracan na partida toda. Na partida toda foram 17 chutes. Foram 4 defesas do Donelli, sendo que eu me lembro, umas 3 defesas dele, 3. Foram extremamente assim de quase recuo, né? O chute que ele defendeu de verdade foi aquele último ali, já no escanteio final, que dá um chutinho rasteiro, aquilo ali eu achei uma belíssima defesa. Ninguém tá levando em consideração, mas achei uma belíssima defesa. O Huracan também não é nada disso. Também não achei nada disso, não. Corinthians que não jogou zorra nenhuma, né? Se tivesse arrumado o time no primeiro tempo, ainda teríamos ganhado esse jogo. O time do América é fraquinho, o time do América é limitadíssimo. O artilheiro não estava ali, vale destacar, certo? É correto dizer que o artilheiro deles não estava ali. Mas o sistema de criação do América, o sistema de marcação, nada demais, pô. Absolutamente nada demais, com todo respeito. O pessoal tava com medo, tava com fralda por conta do América. Não achei nada demais. Na apresentação do Dias, perguntaram sobre a formação que agradavam. Ele de pronto respondeu 4-3-3. Não sei qual é a surpresa de vocês. Pedro, mas só que ele também falou que ele gostava, teve um período que ele falou que ele gostava com 2 atacantes. O sistema de 3, né? Depende de como você vai botar o sistema de 3, no entender dele. Muita gente coloca o sistema de 3 dele muito mais atrelado a um 4-3-1-2, que seria o 4-4-2 losango, certo? Hoje, por exemplo, ele coloca 3 no meio e 2 atrás do atacante. Também, né? É um sistema de 3, se você for pensar. Depende de como eles interpretam esse tipo de situação. Mas eu acho curioso. Até parece, professor, gosta de inventar. Reis, no jogo de sábado, caso o Angileri não jogue, Ramon deve entrar com o Hugo? O que você acha? Pra que o Hugo, velho? Enterra, que é macumba, velho. Enterra, velho. O que você quer com o Hugo no Corinthians? Eu prefiro o Palácios jogando com o joelho meia bomba do que o Hugo na lateral. Vamos por conta do Estevão? Eu não colocaria ele, não. Sinceramente. O Hugo recentemente tá apanhando defensivamente. Ofensivamente ele não agrega nada. E defensivamente ele também não tem agregado em nenhum jogo. A gente teve um jogo contra o Barcelona do Equador, foi todo do lado esquerdo. Todas as jogadas foram do lado esquerdo. Num jogo posterior, qual foi o outro jogo posterior que ele também tomou uma saraivada que eu nem me lembro agora, jogou nada. Eu não colocaria o Hugo, não. Deixa o Bidu lá. Eu acho que o Angileri joga. Já deixaria o Estevão logo no banco, porque, né? O Estevão é como é que o pessoal fala? Cuiabá Boy, né? Cuiabá Boy.
Nosso time titular ganhava desse time. Não consigo entender, há uns dias atrás, a fiel emoção era Tchuca, tem que ser titular. E o novo Gamarra, hoje ninguém lembra mais. Depois era Félix, tem que ser titular. Agora já não presta mais. Vão trocar. Não, mas a questão é o seguinte. Primeiro que o Félix não joga pelo lado esquerdo. Ele nunca foi bem pelo lado esquerdo. Nunca. Em nenhuma partida. Não me lembro, meu registro mental aqui, do Félix jogando bem do lado esquerdo. O Félix sempre foi um jogador do lado direito. Tanto é que o Kaká jogava com ele pelo lado esquerdo, o Gustavo joga pelo lado esquerdo, o Tchoca joga pelo lado esquerdo. Lembra que o Tchoca estava jogando com ele no Campeonato Paulista. Quem jogava pelo lado esquerdo? O Tchoca. Só que com a dupla André Ramalho e Félix, quem joga pelo lado esquerdo é o Félix. E isso é prejudicial para o Félix, porque simplesmente é medonho. A saída de bola dele é bizarra, é triste. Posicionamento horroroso. É como se ele ficasse torto, certo? Se você entender assim mais ou menos, fica torto. É como se você fosse um lateral esquerdo, um lateral direito e joga do lado esquerdo e você não consegue se posicionar. Você fica torto no campo. O resultado hoje seria bom se tivesse feito nossa parte em casa no jogo passado. A postura desse time foi novamente uma vergonha. Esse time do América é um filme de terror de ruim. Por isso que a gente ganha em casa, né? Slash. A gente joga em casa, ganha e recupera a dor de cabeça. O Racing, sim, eu me equivoquei. Eu botei Nacional, é porque Nacional do Uruguai, não sei o que acontece. Eu acho que deve ter lido algum jogo que ele joga com esse time horroroso. Thales Faria. Ficar dando murro em ponta de faca não aprende que o time não tem ponta de velocidade para jogar no 4-3-3, velho teimoso. Mas hoje a gente jogou com os caras no meio, pô. A gente não beirou. O jogador que mais beirou um pouco o lado foi o... Como é que é o nome dele? O Thales. O Thales beirou o campo. Se você for olhar, ele recebe muito mais próximo ao Bidu. Via de regra, ele consegue jogar mais. O time foi meio torto pro lado, porque geralmente eles tinham que compor aquele meio campo, né? Então, por exemplo, quando chega o Bidu, ele sempre beira. Na verdade, ele deveria talvez ficar mais centralizado e ir pela diagonal central, que é o que acontecia com inversões de bola, mas o Thales foi o que saiu um pouco mais da posição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só puxar aqui o Thales. Thales que, meu pai do céu, é o que mais beirou ali a ponta. Olha como é que são as coisas. Para não dizer que eu sou maluco. Olha como é que o Thales joga e como o Romero jogou. Maluco, né? Ó, cá. Thales jogou quase como ponta esquerda, velho. Certo? Por quê? Porque ele beirava demais. E já o Romero era um jogador mais centralizado. Jogar mais onde deveria ter jogado o Thales também. Que era um 4-3-2-1. Aí o Romero joga por ali, atrás do atacante. Mas, eventualmente, né? O Romero não apareceu, o Thales apareceu. Só que o Thales não fez grande jogo, tá? 4-3-3 tá ultrapassado. Nem as seleções jogam mais assim. Hoje o Real jogou assim, tomou 3. Bahia jogou assim, perdeu em casa também. Vai mudando, né, velho? Uma hora vai mudar esse negócio do 4-3-3. Uma hora vai mudar, porque é um sistema que dominou um pouco as valências do futebol, né? Durante bastante tempo. Com a escola portuguesa principalmente, e agora vai acabar um pouquinho. Vamos ter atacantes novamente? Será? Tô achando precisar trocar de técnico, nem Vasco não quis ele. Meu jovem, você jogou com o time reserva, você tá... Ontem tava uma galera aqui assinando, é isso que eu falo. O que assina tem que ler as letras miúdas. Ontem eu tava discutindo, vai abandonar a Sul-Americana? Eu sou contra. Agora, se você abandonou e quer ir para o brasileiro, não tem problema. Agora aceita a consequência. Essa é a consequência. E lá na frente vai ter outra consequência que é financeira. Aliás, amanhã tem a atualização do RCA aqui, tá? Tava discutindo ali com o amigão ali, que teve uma manifestação interessante para a gente trazer para vocês. Então, assim, essa questão do técnico, quem assinou a bagaça, tá todo mundo satisfeito com o resultado de empate. Não tem muito o que fazer, não. Boa noite, foi um primeiro tempo de dar nojo. Tá difícil de acreditar que esses jogadores disseram que estão focados em ganhar a Sula. Velho, é o time reserva, velho. Eu vou repetir para não ter problema. O time que entrou na final do Campeonato Paulista, hoje, teve apenas 2 jogadores em campo. Mateuzinho, lateral direito, e o Félix Torres. Só. Nem o goleiro era igual.
na final do Paulista. E você tá achando que realmente esse discurso é muito bonito, pô. Ah, vou priorizar o Campeonato Brasileiro. Bonito, lindíssimo. Não, aliás, vou jogar todos os campeonatos para ganhar todos os campeonatos. Bonito, lindíssimo. Hoje a gente jogou com 9 reservas. Realmente você queria, né? Que a gente estava focado na Sul-Americana hoje. Se tivesse focado, a gente ia com o que tinha de melhor, ia para o jogo e resolveria. O resultado é muito melhor do que talvez eles tivessem colocado ali como opção, né? Não era essa situação, não. Com esses 3 na frente, teimoso, estamos competindo, estamos competindo. Estamos competindo ou estamos competindo? A teimosia do Ramon com esses 4-3-3 tá dando raiva. Não, pô, agora é o time reserva, não tinha opções para a gente colocar? Tinha opções para a gente colocar. Colocou? Não colocou. Os meninos não entraram, não estavam nem disponíveis, né? Viajaram apenas para dar um rolê lá na Colômbia, como é que é a Colômbia, vamos passear e tal. No final, a meninada nem entrou em campo. Então, de certa forma, são escolhas que, assim, por exemplo, se é para esculachar, bota os meninos para jogar, pô. Né? No banco de reservas não foi, só foi o Kaique França, que poderia ter o França, não, Ferrari, que poderia ter colocado ali talvez no lugar do Thales, ou quem sabe botar, no lugar do Thales, não tem muito o que fazer, porque ele joga muito pelo lado esquerdo. Eu acho que não tem outro posicionamento, porque do resto, no banco de reservas, o Corinthians tinha isso aqui, ó, o banco de reservas. O Corinthians tinha o Kaique, o Maná, o Charles, o Hugo, o João Pedro Choca, o Alex Santana, o Breno Bidon, Kaká, Carrijo, Ranieri, Yuri Alberto e Felipe Longo. Nenhum desses jogadores, exceção feita o Yuri. Não, na verdade são 4 jogadores ofensivos, né? Que é o Kaique, Yuri, Carrijo e Breno Bidon. O resto, tudo defensivo. 4 jogadores. Sendo 2 atacantes definidos e 2 meios de criação. E é isso. E botou os 4. Botou os 4, né? Pra ver o que vai acontecer. Olha, 4 não, os 3, porque o Kaique não entrou. Tem que ganhar os jogos do Racing e do América em casa, 9 pontos. Daí, no mínimo, playoff. Tem que ganhar 2, né? São 2 em casa, são 6 pontos. Aí temos 7. Aí precisamos ganhar do Racing fora de casa, né? Aí, 9 pontos. Tá, entendi, é isso aí. Tá certíssimo, Samuel. Hector deve ter mais oportunidades, pode não ser um centroavante gigante, mas se posiciona bem e tabela também. Pô, o pivô que ele fez pro gol do Mateuzinho, ainda que tenha tido sorte, foi de uma qualidade elevadíssimo, tá? Elevadíssimo. Controle de bola, posicionamento, tempo de bola, foi muito bom. O pivô do nosso queridão aí. Deixa eu ver aqui. Félix Torres não dá mais, Ramon. Coloca o Kaká, mas não coloca o Félix. Pô, o Kaká seria muito justo para jogar no lugar do Félix pelo lado esquerdo. Tirando os lesionados, era para ser a equipe titular hoje e colocar a equipe titular para jogar sábado também. Nada de moleza. Vamos ver amanhã. Amanhã seria mais justo, porque como eu falei, amanhã a gente tem o acordo do... Como é que se diz? Acordo não, o sorteio, né? O sorteio da Copa do Brasil. Aí eles têm que fazer todo o planejamento deles, tem que pensar na Copa do Brasil. Porque se a Copa do Brasil for um time relento, tem que botar esse time aí, pô. É o time B pra jogar. E bota os moleques pra jogar também, tá? Agora, se for um time como o Ceará, aí vai ser um problema, porque o Corinthians tem um azar também em sorteio, que pai do céu. Espero que o Corinthians, de certa forma, consiga fazer um jogo mais um jogo não, um sorteio, pelo menos de Deus, ali, pra gente colocar um jogo fácil no final, final de abril e quase final de maio. 21 de maio e 30 de abril. Então, nessas 2 oportunidades, o Corinthians jogar com um capital do DF. Eu tô com um capital do DF na cabeça. Vai ser esse time que o Corinthians vai jogar. Bota o time reserva e acabou. Fala em todos os jogos. Não tem desculpa ser o Luxemburgo argentino. Fraco, boa noite, meu querido José Carlos. O empate é melhor que a derrota. Se entra com o titular teria vencido. Nossa senhora. Outra coisa, gostei de 1 e 2 do pivô do Hector. Fez algumas vezes, bom sinal. É muito bom, cara. O posicionamento dele é aquela coisa que a gente estava falando. Espero que ele não seja o Júnior Moraes, mas também não dava para cravar nem de um lado nem de outro. Nem que ele era bom, nem que ele era ruim. Porque não dava para jogar, pô. Uma galera dizia que era muito ruim,
Tinha uma galera que dizia que era muito bom, mas não jogava. 15 minutos, não dá pra jogar. Agora ele teve um jogo inteiro. Eu acho que é a primeira vez que o Hector joga 90 minutos, né? É a primeira vez. E foi muito útil ofensivamente, né? Graças a Deus, né? Já pensou se a gente acha um reserva realmente, um reserva mais ou menos numa outra condição? Do América, claramente, para ser evitado, tomou por preguiça dos jogadores. Eu acho que o gol que a gente tomou foi por um erro de aperto de jogada. O André Ramalho, na minha concepção, não é que ele falha, mas ele poderia estar mais próximo do atacante. Certo? Se você olhar necessariamente o posicionamento do André Ramalho, como foi o gol, primeiro, ninguém aperta, o jogador está livre na área, ele dá um tapa em que o André não está perto dele, e aí ele consegue o espaço necessário para dar uma chapada dentro da área sem nenhum aperto, né? Esse é o grande problema. Esse tem um problema. E também o Hector deveria estar por ali. Hector não, perdão, o Félix deveria estar por ali. Thiago Soares, para que jogar com 3 volantes se 2 deles parece que tem a obrigação de jogar em cima dos zagueiros? Porque o Corinthians foi para empatar o jogo, velho. Você não percebeu que hoje era um jogo de empate? Era um jogo de empate. É só ver. O Corinthians teve, nos 2 tempos, mais de 60% de posse de bola. O jogo todo. No primeiro tempo e no segundo tempo. Deu certinho, 60% na casa do adversário. O Corinthians já tinha mais posse, eu acho que era 65%, no primeiro tempo antes de tomar o gol. Porque era um toque de bola inútil. Porque ele queria controlar o jogo, amaciar o jogo, não sofrer pressão, não tem nada. O Corinthians queria passe, queria sossego, queria um empate e estava bom. Era o planejamento do Corinthians. Tomou o gol, mudou a formação de ataque, apontou ali seus alas e foi para frente um pouquinho no primeiro tempo. No segundo tempo que o Corinthians muda. Diz, agora eu vou tentar fazer um golzinho. E fez o golzinho dele. E olha que poderia ter feito no primeiro tempo, como no segundo tempo. Mas o Corinthians teve ações ofensivas que puderam ali chamar a atenção. América, time horrível, Vasco vence e o Corinthians se complica. Essa chamada do Papo 10 no Casé TV agora se complica porque estamos muito vivos na sua. Cara, tem 4 jogos, 2 em casa. Metade deles em casa. Tem que fazer 100%. Eu disse, era para ser 9 em casa. Não fez, 6 em casa. E ainda o jogo fora, que é o do Racing, né? Do Racing, com todo respeito ao Racing, vai ser um passeio. Só se o Racing surpreender e vencer ou empatar com o Huracan amanhã. Aí vai ser uma surpresa, né? Saída de bola, o Corinthians é muito ruim, tanto no time alternativo quanto no principal. Precisa arrumar isso urgente. Mesmo sendo um time B, não deve jogar no 4-3-3. Traria com o Bidon e tiraria um atacante. Aí você subiria 2. Normal. É o losango que você quer. Só que o problema é que ele não jogou assim, tá? Apresentando já fazia ânsia de vômito. Não fui eu fui pelo Diguinho, por incrível que pareça. Os caras estavam xingando o Félix a cada respiração. Cada vez que o Félix respirava, era um xingamento do Félix, né? Então, tava meio complicado ali. Por que não coloca o Kaique para testar melhor que o Dono? Cauê? O Felipe Longo é melhor também, se você for levar isso em consideração. Felipe Longo é jogador da campeão sul-americano, pô. Ramon é cansado, delira, não sabe montar, treinar, cobrar, exigir. Para mim, chega, meu filho. Romero é muito ruim. Esse é um X da questão. Esse é um ponto relevante. Esse é um ponto relevante a levantar. O Romero tem 3 jogos. 3 jogos. Deixa eu ver como é que tá aqui. O Romerito aqui. Nesse jogo. Foi o melhor jogo dele, segundo as estatísticas. Opa aí, ó. 71% de passe. Duelos. Ele foi um defensor no meio campo, né? 6 duelos no chão, ele ganhou 10 duelos, ele ganhou 6. No alto, ele ganhou 1 só. Perdeu 13 posses. Chutes, cortes, na verdade, ele fez 3. Ele foi um meio campista defensivo, né? E mal, vale destacar. Mas foi uma das melhores partidas dele jogando assim. Eu não encontrei o Romero em campo, né? Então ele foi taticamente inteligente. Mas para mim, pode tirar o Romero tranquilo, que não faria diferença no time do Corinthians. Colocava o Kaique, mudava, dava pra botar o Bidon ali para frente. Subir o Thales, fazer uma gracinha lá na frente. O Espanhol, tendo a oportunidade, está mostrando um pouco de trabalho. Quem sabe pode ser um bom reserva? Pode ser um bom reserva.
Donelli, o goleiro não tem braços, cada lance é um susto. Não, aí vocês botaram uma pecha no Donelli que é de vocês, cara. Existe uma coisa que, assim, o Donelli não foi responsável pelo gol do Corinthians, muito longe disso, não teve nenhuma responsabilidade no gol, um chute dentro da área, chapado no ângulo, nenhum problema. Mas eu acho impressionante é que, independente da defesa que talvez tenha marcado o nosso empate, que é só ver o último lance dele ali, o último empate, o último chute ali foi do Donelli, né, que ele defendeu. Ainda assim, ele é criticado. O gol que ele toma é frente a frente. Poderia ter feito um milagre? Poderia, mas estava impedido, né? Então, nada a declarar. Então, não tinha nada, absolutamente nada. As bolas, ele não errou nada no jogo. Nada no jogo. Nada, absolutamente nada. Ajudou o Corinthians a sair com empate e, mesmo assim, a pecha ainda fica. Aí, velho, não adianta ele fazer nada. É a pecha que é montada. Os caras não têm confiança porque confia no goleiro. Vai fazer o quê? No jogo passado, ele ajudou o Corinthians ali no cabeceio ali, de certa forma, do Verratti. Estavam dizendo não defendeu nada, ia tomar gol pelo alto. Se não é ele não defende a bola na trave, né? E o Corinthians saiu sem tomar gol. Então, assim, há uma pecha, há uma predisposição de criticar, independente como é que se diz? Da atuação dele no jogo. Ele não fez grandes defesas no jogo, porque também não fizeram grandes chutes no jogo. No chute mais perigoso que teve, ele defendeu por baixo, que é uma defesa muito difícil, porque tem muito jogador na frente, rasteira, final de jogo. Eu acho que já estava mais aquecido, né? Mas tudo bem. Reis, pelo amor de Deus, chega de Bacon, Michel e o RD demorou demais para mudar. Pô, mas aí, né, vai fazer o quê? A questão é saber que eu não sei por que manteve. Contra o Mirassol, ele deu bons sinais. Agora não tem. O que a gente pode fazer ali? Eu não consigo ter qualquer outro tipo de sinal positivo do Michael, né? Mas tudo bem. Qual foi outro jogo além do Mirassol que ele fez um belo lançamento pro Angileri? Eu não me lembro de grandes participações do Michael nessa sequência. Cheguei em casa e o jogo foi pelo SBT, cacete, Thiago Leifert, o Tucano apresentando. Se é louco, abaixei o áudio, o jogo acabou e já tirei do canal. Graças a Deus eu fui no Diguinho. Vai lá que é mais zoeiro, né? Lucas Soares, Thales está pedindo para ir embora. Só pode. Não está entregando nada. Eu acho que estão tirando ele do lugar onde ele estava entregando mais. Você lembra dos jogos do Memphis? Onde é que ele estava entregando menos? Jogando mais recuado do atacante. O Thales, para mim, tem que jogar como o Memphis. Talvez até como um jogador mais próximo, mais pisando na área, ou seja, mais linha com o atacante. Que é quando ele estava jogando no Campeonato Paulista. Quando você está afastando mais, por drible 1 para 1, ele vai fazer a construção da jogada. Eu acho que ele tem que ser o finalizador da jogada. Isso está me chamando a atenção. Não sei se chamou a atenção de vocês, mas perceba que o posicionamento que eu mostrei na tela é simplesmente de um jogador que atua como ponta pelo lado esquerdo, mas assim, na intermediária, e não efetivamente como um segundo atacante. E como segundo atacante, ele é muito aquém do que um jogador que está mais para finalizar a jogada. Eu acho que quanto melhor ou mais próximo da área, ou pisando nela, o Thales estiver, é melhor. É bem melhor. Não acho que o Thales tenha qualquer ganho se afastando tanto assim da área. Tá? Eu acho até que ele perde demais e ele é insistentemente irritante em alguns aspectos. Mas aí vou analisar um pouquinho mais, mas eu acho que ele é um pouco irritante em alguns aspectos. Valeu, meu queridão, tamo junto. Thales jogando como ponta esquerda, chega a ser piada. É isso, o pessoal começa a bater, tá vendo? Se futebol fosse sério, o valor de mercado dele giraria em torno de 2 milhões de euros no máximo. É porque gastaram muito, né? Não vão liberar barato. Do André cagado. Qualquer time é pior zagueiro. Ramon é horrível. Coletiva pela Comembol, já vi. Juiz bem mequetrefe também. Interveio em várias faltas. O espanhol tá evoluindo. Outro técnico teria melhor aproveitamento. O Ramon é fraquíssimo. Discordo no sentido de outro aproveitamento. A gente já teve vários técnicos com aproveitamento muito aquém do próprio Ramon.
Mas na Sul-Americana a gente teria, né, uma outra situação. Vai ser goleado pelo Palmeiras. Eu ouvi isso de você, foi no Campeonato Paulista, não foi isso que você falou? Foi a mesma coisa que você falou no Campeonato Paulista. Bom, fomos campeões. Eu posso dizer, chupa. Fábio Luiz, boa noite, tamo junto. Carrinho joga de terno. Reis, com time titular com 3 atacantes, não dá certo. Aí você joga fora de casa com os reservas e me coloca 3 atacantes. Se tá doido, boa noite. Ele poderia ter colocado o Alex Santana nesse time, para dar um ritmo para ele, por exemplo. Só que, para mim, nem seria o Alex Santana o principal. Para mim, ele teria que botar um no banco, né, dos atacantes. E nessa perspectiva, teria que ser o Bidon. Só que ele não queria colocar o Bidon. Pense assim, vamos pensar de forma mais racional possível. Ele não queria o time titular, ou os jogadores do time titular, nessa partida. Tá? Ele não confia no Maná, então o Mateuzinho jogou. Matheus Bidu era um jogador que ele poderia utilizar durante o jogo, então ele não colocou o Hugo, que ele poderia ter jogado com o Hugo e com o Maná. Ele não fez isso. Então ele botou um time muito próximo da linha defensiva que vai jogar lá contra o Palmeiras. Se não tiver nenhuma alteração com o retorno de Gustavo Henrique e também do Angileri, é essa linha defensiva que tem que jogar, ok? No banco de reservas, você tinha o Ranieri, não precisava, tinha o Mike em campo, em tese. Tinha o Breno Bidon, também não era essa oportunidade, porque eram titulares. O André Carrillo também titular. Tinha o Charles, faria diferença nenhuma, porque seria o Martínez. O Martínez, entendo eu que como vai ter o Breno Bidon e o Carrillo, mais o Ranieri, que é o tripé ofensivo, não sei se ele pode colocar mais um meia, né? Que aí você poderia colocar tanto o Bidon quanto o Carrillo na parte da frente e trazer o Martínez para outro jogo. Não tem outro, a não ser o Alex Santana ou o Charles no meio campo. Kaique para ser atacante, então seriam 3 atacantes de qualquer maneira. Não tem, cara. Então ele realmente foi com a propensão de colocar um time B. E deu certo pelo resultado, né? Mais sorte que juízo. Já deu, Ramon Dias é muito passivo, nem parece argentino, continua mexendo mal, não sabe usar os jogadores de forma correta. Ontem tinha gente assinando que queria time em reserva, querem o brasileiro. Fui meio fora para ontem, criptonita do time, ainda não tem coletivo, deixa eu ver aqui. É que vocês não gostam do Romero, mas ele foi melhor do que o Thales Mágico. O que o Romero fez ofensivamente? Só para saber. Eu queria só saber, mais ou menos, o que o Romero fez, só para ficar feliz aqui, para dizer, pô, o Romero fez isso. Donelli fraco, Félix desesperado, Maicon pesado, Thales indolente, Romero aposentado, amarra todos no pé da cama e deixa na Colômbia. Pô, você tá bem, velho. Tem muita gente ali que você poderia acrescentar. Mas, rapaz, tô dizendo, o pessoal tá bravo. Deixa eu ver aqui. Cara, tem mensagem que não acaba mais aqui. Como é que eu faço aqui? Vou pegar mais umas de cima e vou embora para baixo. Cadê que eu me perdi aqui depois dessa mensagem maravilhosa? Cadê? Achei. Deixa a coletiva para lá, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Félix precisa treinar passes. No mínimo, passar um mês inteiro, todos os dias, 5 horas, só dando passes. Tem que só primeiro começar a voltar a posição dele, porque o Ramon tem que entender que o Félix não pode ser jogador pelo lado esquerdo. Vai sofrer bastante. Em todos os jogos. Independente se for hoje, ou no domingo, ou em qualquer outro jogo. Ou tira o Félix, ou tira o André Ramalho. Os dois não dá. Tem que saber se o André Ramalho não sentiu alguma coisa hoje, tá? Que ele pode ter sentido alguma coisa hoje e estaremos sem o André Ramalho. Aí o Félix vem para cá e os outros dois vão para lá. Romero não tem velocidade nem habilidade para ser ponta. Na ponta, ele só serve para ajudar lateral e nem isso mais. Fora da área, ele não acrescenta nada. Concordo nesse aspecto. Eu acho que o Romero é melhor dentro da área. Reis na Comebol, na Colômbia sai primeiro para a TV, que detém o jogo na Comebol. Não saiu no SBT, por isso que eu joguei fora. Que te jogaria fácil no Corinthians? Jogaria. Salve, salve. Estamos simplesmente na segunda do Sauditão. Que baita contra... Como é? Carrillo estava simplesmente na segunda do Sauditão, o que é um absurdo, né? Deve ter muito mais jogadores por ali. Vou dizer, pode ter muito mais jogador por ali. A gente tem que achar jogador por ali, né? Jogador bom. Porque, velho, vou te dizer, baita jogador. Mas, assim, disparado, uma grande contratação do Corinthians, assim, um achado
no Corinthians um jogador técnico, ofensivo, participativo, compromissado. É um monstro, velho. É um monstro, sinceramente. E voltou para a seleção de outro nível. Os caras estão agradecendo a gente até agora. Aquele canal do Freguês Vasca aí no Casé estão xingando o timinho deles, falando que o Corinthians está fora, sonha. Deixa eles sonharem, pô. Deixa eles sonharem. Deixa o Corinthians fora na cabeça dele. É bom assim, ninguém bota pressão nos próximos jogos. Todos os canais do Brasil são um lixo quando jogam com as reservas. Todos os times do Brasil, né? Ninguém tem a mesma qualidade ou entrosamento no banco que no titular. A torcida precisa parar de pensar que somos os piores. Eu concordo com você nesse aspecto. Todo mundo fala, ai meu Deus, não temos time em reserva. Eu quero saber quais times têm um time em reserva. O Vasco jogou com a gente com um time misto, né? E aí? Tomou uma saraivada, era para ter tomado 5, talvez mais. O Corinthians com o time em reserva é muito competitivo. Sofre no sentido de alguns erros técnicos, táticos, inclusive, mas sempre com muita competição. A gente não toma... O time reserva, eu acho, eu não me lembro de alguém tomar tanta saraivada. Saraivada, assim, 3, 4, eu não me lembro. Qual foi a última saraivada da gente? Foi o Barcelona, né? A gente não tinha um time reserva, porque os 3 titulares, o tridente estava em campo, a gente estava com um problema no meio campo, que era a marcação, que era o Martínez, né? O Martínez e o Ranieri não estavam, né? Do Hector, ele merecia ter feito um gol hoje. Não é necessário o Félix sair tocando bola toda hora, desde que alguém venha buscar essa bola do meio para trás, ali para evitar dele sair dando passes loucos. É uma boa observação, só que a gente não tem esse cara de buscar bola de construção, né? A gente tava com 3 volantes. Quem é que construiu esse jogo? Ele tinha que sair com a bola, né? E aí é o ruim, porque ele joga pelo lado esquerdo, aí ele é ruim pra caramba. Todo mundo tá dizendo que o time é pipoqueiro, mas olha só, o time pipoqueiro está no G4 do Brasileirão. Nós somos o segundo colocado por um cartão vermelho injusto. Nós somos o vice, né? O Thales Magno acha que ele é o Garrincha que dribla todo mundo. O Thales está numa situação peculiar, muito complicada. Eu acho que ele tem que jogar mais pé da área. Michael recuou no meio dos 2 zagueiros, aí não tinha saída de bola no primeiro tempo, porque o Rian é limitado no passe. A gente perde o meio campo, né? De certa forma, assim. Você perde o volume do meio campo, você vai ajustar com as beiradas. Mas, de certa forma, o Maicon também não estava saindo grande coisa, não. A gente estava passando bola para zagueiro, para lateral. A gente não estava jogando... A gente não estava com um time de construção. O Maicon é colocado como primeiro volante exatamente para construir por trás. Só que quem está na frente dele para construir? Ninguém, velho. É um time de contenção. São 3... Você quer construir, bota o Maicon no lado esquerdo e desce o Rian. Pronto. Quem vai dar o passe pro Maicon? O Rian, pô. Então, é esse o grande problema. A falta de qualidade ali é saber quem você vai construir o jogo. Parte de baixo da tabela. E estamos empatando com a América fora de casa, imagine. Tem que amarrar Maicon, Romero e Félix. Já fiz. Carrijo é disparado nosso melhor jogador. Hoje, disparado o melhor jogador. Cara, eu tenho nojo do zagueiro André Ramalho. Jogador fraco, bunda mole, péssimo capitão. Vamos lá. O que o Carrilho joga é simplesmente impressionante. O tapa que ele deu para o Mateuzinho no lance foi um deboche. E foi o gol, né? Rapaz, não é só o tapa. É dar o tapa e formar o gol. Porque, por exemplo, tava já, antes de estar aqui, tava vendo já a análise dessa jogada. Como o Carrillo, como é um jogador importante, chama o lateral. É só ver. O lateral sobe para fazer a marcação. Como ele só dá um toque na bola, o lateral fica vendido na jogada. É quando dá a subida do Mateuzinho pelo costado, né? Então, quando ele recebe a bola, ele dá o passe, com o jogador chegando nele. Ele dá o passe e o jogador fica no meio do caminho. É um cara muito inteligente, pô. Agora, tem que ter um time também inteligente para entender as movimentações que ele pensa também, né? E tudo que ele faz pela beirada de campo é primoroso. O cruzamento dele é fora de série. Cara, faz tempo que eu não vejo um meio-campista que tem um cruzamento tão eficiente quanto o Carrillo. Todo cruzamento ele simplesmente bota possivelmente ali, potencialmente na cabeça do atacante, do meia. Minha Nossa Senhora. Precisamos de um zagueiro canhoto e não me venham com essa de poder ser destro que jogue pela esquerda. Não existe esse monstro destro que seja ao menos bom com a perna esquerda. Velho, aquela coisa, eu acho que dá para jogar com destro, porque não é todo time que tem um canhoto, não. Simples assim. Agora, o cara tem que estar adaptado ao lado esquerdo. Lembra?
Quando a gente joga... O Kaká, por exemplo, sumiu do nosso... O Tchoka estava jogando no lado esquerdo. Falhou uma vez e acabou. Ele era o melhor jogador... Perdão, era o melhor jogador do Campeonato Paulista até a falha na Libertadores. O melhor zagueiro do Campeonato Paulista era o Tchoka até a falha na Libertadores. Depois ele sumiu do time titular e simplesmente esqueceram o jogador. Ele é um destro, pô. Você tem que saber se posicionar. Agora, tem jogadores que se adaptam à posição, tem outros que não se adaptam. Esse é o X da questão. O Félix não se adapta à posição. Não tem condição dele jogar no lado esquerdo. E isso não é de hoje, não, tá? Não é novidade. Todo mundo sabe. É só puxar os, sei lá, quantos jogos o Félix tem com a camisa do Corinthians. É só puxar isso daí e dizer assim, quantos jogos o Félix foi excepcional do lado esquerdo? Bom. Mediano. Fala assim, mediano. Bota assim, ó. Excepcional, excelente, muito bom, mediano. E depois bota todo o resto. Todo o resto você vai encontrar o Félix ali. Todo o resto. Para não ser justo, 90%, 95% é do mediano para baixo, do lado esquerdo. 5%, um jogo ali, um jogo aqui, você vai encontrar o Félix jogando razoável. 5%. O resto é sofrível pelo lado esquerdo. E tem jogadores que se adaptam melhor. O próprio Kaká se adapta melhor do lado esquerdo. O Gustavo Henrique joga... O Gustavo Henrique não é um jogador que estava falhando. Falhou unicamente, porque o pessoal fala assim, pô, o zagueiro que está no banco sempre é melhor. Pô, o cara falhou uma vez. Ele falou um cabeceio pelo lado esquerdo. Já descartaram o Gustavo Henrique. Ele é um destro, pô. Tava jogando num posicionamento bom, sabe sair bem, se posicionar bem, desarmar bem, fazer corte bem, tem posição física. Qual é o problema de ser ele? Porque ele errou um cabeceio, que ali não é nem errar um cabeceio, é uma tomada de decisão incorreta, porque ele cabeceia pensando em colocar essa bola no meio. Aquilo ali, ele falharia tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ali é tomada de decisão. Não é nem é tomada de decisão. Porque se ele cabeceia para o escanteio, não tem problema nenhum. Se ele faz isso do lado direito, ele ia tomar a mesma decisão errada, que era cabecear para o centro. O André Ramalho faz isso direto, cabeceia para o centro. Não pode, pô. Zagueiro não pode cabecear para uma jogada que um adversário pode pegar no bico na frente do goleiro. Alguém já sofreu isso contra o Bragantino no ano passado, que a gente perdeu por 2-1. Jogador Maria Mole, muito lento. O pessoal vai bater no André Ramalho. Pai do céu. Reis, não temos elenco. Primeiro tempo foi horrível. Quando entrou... Rapaz, não existe um time com 2 times da mesma qualidade. Não existe isso. Você pode colocar um time muito forte ao Flamengo. Aí sim, porque o Flamengo investe pra caramba há muito tempo, né? Ok. E mesmo assim, ano passado estava sofrendo lá para colocar um time B. Quem é que tem? O Palmeiras tem um grande elenco B. Palmeiras precisou do juiz dar 2 pênaltis, um verdadeiro e um falso, fake. Inclusive a CBF já ratificou que foi erro de arbitragem, óbvio, né? Palmeiras não tem um grande time, joga nada com o time B. Qual é o outro time? O Atlético tem um time B? O São Paulo tem um time B? Quem é que tem um time B no Campeonato Paulista ou no Campeonato Brasileiro? Quem é que tem esse elenco B? O nosso ainda é competitivo também, como os demais. O time é, dentro da normalidade, dentro da linha do Campeonato Brasileiro, um time competitivo em elenco. Tem carências? Tem carências. Tem carência com o primeiro volante, que a gente está com essa dificuldade para saber quem é. Tem um meia central que está faltando, né? E saber o que está acontecendo. Talvez o lado direito, o lateral direito, porque não colocou nenhum Maná para jogar em Cali, ou seja, não temos. Substituir um dos zagueiros, quem quiser, pode colocar um zagueiro, vender um e trazer outro, não dá para ter 6. Mas, eventualmente, quem é que tem dois elencos no Campeonato Brasileiro? E olha que a gente está falando de times que investiram 300, 400. O Botafogo não tem 2 elencos. O Botafogo, que investiu o quê? 300 ano passado, vai investir mais 300 esse, vai fazer o quê? A gente não investe 300 milhões cada semestre para melhorar time, né? Então, efetivamente, é complicado, pô. A gente não pode levar isso em consideração. Só ver a atitude do primeiro jogo e eu apoio. E se não for a Libertadores, tem que focar no Brasileiro mesmo e Copa do Brasil. Aí, quando a gente perder jogadores no meio do ano,
aí você não vai apoiar, porque a Sul-Americana está dentro do orçamento. Se você não recebe da Sula, você vai ter que vender jogador. E aí vai ter que sair do time titular. E aí você vai procurar reforços. Não vão ser da mesma qualidade. Aí você vai lembrar. Sim, por que não contratou o jogador de reforço? Porque não tem dinheiro. Porque a gente perdeu na Libertadores, porque a gente perdeu na Sul-Americana, porque a gente não foi buscar, porque a gente não teve bilheteria, porque a gente não conseguiu bater o orçamento para pagar a parcela da Caixa. Não é assim não, velho. Se fosse fácil assim, todo mundo largava todos os torneios sul-americanos. O Vasco estava jogando o Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado, um time horroroso no Campeonato Brasileiro. A galera tem que ter uma noção que é dinheiro, pô. Vale orçamento, vale para pagar a dívida. A gente tem uma dívida da Zorra. Que foi do Coronado, velho. Tô de mal comigo. Lê o que eu escrevo, Reis. Tá de mal comigo? Bota uma negócio, né? Lê o que eu escrevo. Nós, com o time B, fomos invictos no Paulistão. Quem perdeu para o São Paulo foi o time titular. Né? É isso que eu tô falando. Certo? É isso que eu tava falando. Nesse aspecto, nosso time B é competitivo. Bom, não. Competitivo. Uma coisa é que ele compete, ele não toma vareio, não faz nada. Mas, né, temos essa situação. Os números do Hector no quesito gols de cabeça na carreira é melhor do que o do Verratti, por exemplo, mas não tinha quem cruzava. Agora, com o Angeleri e Carrillo procurando, isso pode mudar? Pode ser muito útil. Agora tem que usar, né? Tinha que usar. O problema é que quem tinha o privilégio de jogar era o Pedro Raul. O Hector não jogava. E jogava 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Agora ele jogou 90 minutos. Teve um cabeceio no primeiro tempo, um chute no primeiro, tá? Teve 3 chances no jogo, dos quais chutou um no gol, o outro, os dois, um foi atrapalhado e o outro ele chutou para fora e deu pivô, né? Então foi bem misto hoje, mas para mim ele foi bem. Todos são titulares, por isso é tão difícil ser um time B. Estou valorizando todos os atletas e explicando o Giovani. Que foi que vocês estão brigando o Giovani aí, gente? Torcida tá doida. Romarinho é 50 vezes melhor do que esse Quinteiros. Carregava esse Coronado nas costas lá na Arábia. Pô, o Romarinho hoje é atacante, né, bichão? O cara que recebia a bola, ele que finalizava. Ele tem um posicionamento distinto hoje. Flamengo contratou o quê? O Plata, que a geral estava implorando para vir para o Corinthians. E até hoje não mostrou a que veio nos Urubus. 12 milhões, né? 12 milhões pelo Plata. Esse ano o time reserva do Flamengo está muito bom, Reis. Mas de resto só tem porcarias. Mas é por isso que eu tô falando. É o Flamengo construindo. O Flamengo constrói o time dele desde 2018, acho. Desde 2018. Não, 2017. Cara, eu não lembro agora. Eu lembrava da cronologia para formar o time de 19. Acho que foi 17. Contratou, acho que o Arrascaeta 19. Depois finaliza com o Gabigol 2019. 18 o Arrascaeta, 19 foi o Gabigol, uma coisa assim. Eles construíram. Desde lá estão construindo um time para tentar um time B, pô. E ó que eles gastam pra caramba. E aumentou a dívida deles, né? Tá em 500 pila lá naquela brincadeira lá. É baratinho? É baratinho, mas quem sabe, né? É um time difícil, velho. É só o Flamengo que tem um time ali de boa qualidade. Quem é que tem o resto? Não tem, velho. Até o Palmeiras ali não tem um time de ótima qualidade. Qual é o lateral direito? São todos jogadores de muita experiência. É o Mike e o Marcos Rocha jogam no lado direito. Não tem um novo jogador por lá. Com o lado esquerdo, até tem bons jogadores. Quem são os zagueiros? Os zagueiros são um pouquinho mais qualificados, né? O resto, meio-campista. Quem são os meio-campistas reserva do Palmeiras que estão muito acima? Não tem os caras muito acima. Até o Richard, que era o titular, não tá tudo isso hoje em dia. Não podemos crucificar um jogador por uma bola. Pô, velho, como estou zerando Nutella no Coringão, estava faltando 5 jogos e já estávamos eliminados. Pô, eu falei isso ontem, né? Começar o campeonato com um jogo, faltando 5, 15 pontos, jogando fora, é fogo. Estou começando a ficar de saco cheio do Ramon. Já era tempo dele ter conhecido os jogadores que ele tem. Parece que chegou no Corinthians ontem. Véio, mas hoje ele vai fazer o quê? Eu colocaria o time titular. Ele não colocou. Vai botar o time reserva, vai botar como? Né?
ele botou os caras mais experientes para jogar fora de casa no torneio sul-americano, né? E uma galera foi mal. Reis, para um time que teve Gamarra e Chicão em épocas distintas, vale ressaltar, né? Gamarra no começo dos anos 2000, Chicão a partir de 2008, né? Esses zagueiros de hoje é lamentável. Daqui a 10 anos, já passamos da hora de ter um grande zagueiro, né? Mas serão. Eu acho que a grande questão é que algumas apostas não deram certo. Eu aceitaria o Quinteiros no lugar do Coronado. O Flamengo tem um ótimo reserva e tende a ficar melhor no meio do ano, mas o resto é tudo lixo. Os caras só tiveram o gol e só chute de fora da área. Sofreram com o Corinthians sem um 10 em campo e todo reserva sem entrosamento. É isso aí, bichão. Por isso que eu falei que o América não era tudo isso. Deveria ter botado o time titular, ganhava no primeiro tempo e ia embora. Botava na mala todo mundo. Amon não tem critério nenhum, abandone. André Ramalho está muito mal. Cara, os últimos jogos do André Ramalho estavam bons, tá? O André Ramalho não estava ruim. Só aquele pulo de gazela que ele deu no jogo do Bahia que me irritou. Mas os números dele não estavam ruins. Hoje não estava tão bom. Caio joga de terno. O futebol dele é pura elegância. Se o Corinthians tivesse um centroavante bom de bola aérea, estilo Verrete, essas bolas do Carrijo era caixa. Hector quase fez um hoje de cabeça. Mas é porque a gente também não joga com cruzamento, né? Lembre que a característica do time foi mudando com o passar do tempo, a partir do momento que a gente não tem o Garro durante toda a temporada. Estamos no mês 4 desse ano, e simplesmente, o que acontece? A gente não tem o Garro, pô. O jogo do Corinthians sempre foi no chão. Trabalho de bola, trabalho de espaço, sempre foi assim. Cruzamento era uma eventualidade, tanto é que Pedro Raul não se firmou no Corinthians exatamente porque não era a característica do time, pelas beiradas, ficar cruzando pro Pedro Raul, né? Esse ano até mais do que o ano passado, jogando inclusive com seus meias para fazer cruzamento e não os laterais, mas assim, com essa modificação, ausência do Garro, mudança de postura do time, características, entre outras, melhora bastante para o centroavante posicional, né? Cabeceador, etc. O Hector teve uma boa partida hoje. O Kaká entrou até que ligado hoje. O Kaká joga bem pelo lado esquerdo, traz o Hector, o Félix pro lado direito, já é um grande avanço para a zaga. O Mateuzinho jogaria no meio se tivesse um lateral no lugar dele. Mateuzinho já jogou, segundo ele, como volante, pelo lado direito. Ele era ponta no Londrina, na sua origem, depois virou lateral. Disseram que ele teria mais espaço no futebol brasileiro sendo lateral, mas ele já jogou de volante também, salvo engano, no Flamengo. Teve a oportunidade de jogar como volante. Ele disse que jogaria pelas 3 opções. Agora torcer para o tropeço do Huracan e não moscar nos jogos da Neoquímica. Gamarra era foda com a direita e a esquerda. Pô, velho, mas aí você tá falando... Cara, uma coisa é uma coisa. Uma coisa é você falar como referência a Gamarra. Gamarra é um dos maiores zagueiros da história. Lenda da história. Aí você coloca... Pô, tem o Gamarra que jogava de direita e esquerda, né? Então, assim, não tem essa referência. Você tem que colocar dentro do médio hoje, do futebol brasileiro, da linha média do futebol brasileiro. Você dizer assim, ó, esse jogador sai com um terno com a esquerda, com a direita, tranquilo. Você vai encontrar um ou outro aí no nosso futebol com essa qualidade, né? Principalmente nos times que estão em cima na tabela, que são os favoritos, supostos favoritos, né? Do Campeonato Brasileiro. Mas não é assim unanimidade na questão da qualificação dos seus posicionamentos. Geralmente o jogador tem um posicionamento preferido, ou pela direita ou pela esquerda. Raros são aqueles que têm atuação em ambos os lados, né? Porque sabe o posicionamento, sabe o tempo de bola, sabe a saída, já está mais acostumado, né? Deixa os antes em choque. A fama do Nonato é internacional, ninguém respeita, todo mundo chuta de onde for e defende, né, filhote? Ué, qual o problema de chutar? Ninguém conhece. Se fosse o Hugo também, o pessoal ia dizer, do Chaves. Não. Vocês estão colocando uma pecha no Donelli absolutamente desnecessária. O Hugo não tem representatividade internacional. Tem? Ele é da seleção brasileira? Não. Jogou no Chaves de Portugal, que foi rebaixado. Campeão paulista. Indiscutivelmente um grande goleiro para nós. Para eles, ele não conhece. Nem o Donelli eles conhecem, na verdade. Né? Vão conhecer assim...
Pô, o Donelli é o jogador reserva do Corinthians. Chuta. Eu chutaria. O Corinthians não chuta o goleiro reserva do adversário. Mas eu chutaria também. Em qualquer oportunidade. Um abraço, Maurício. Tamo junto. Não aguento esse desespero dos torcedores no chat. Parece que fomos goleados. O pessoal... É porque... Falei pra você, ontem a galera tava assinando pra abandonar a Sul-Americana. Empatou, tá todo mundo puto. Foi o que eu falei em dezembro. Lembra que eu falei em dezembro? Vai fechar porque tem um calendário ferrado pro ano. Aí ele vai descanso os titulares. Vocês vão fechar ontem. Tem que abandonar a Sul-Americana mesmo, tem que botar um time em reserva, porque tem que priorizar o brasileiro. Vários aqui. Vai fechar? Tudo bem. Agora não vem chiar. Eu não quero ninguém no meu ouvido dizendo que absurdo, empatou com X, empatou com Y, um negócio absurdo com o time medíocre do América. Porra, você assinou ontem, velho, já tá reclamando hoje. Porra, tá de brincadeira. Não gosto dessas funções do Alex Santana quando ele entra no jogo. Rende mais quando tá aberto na esquerda, igual ano passado. Concordo com você, prefiro ele jogando pela esquerda. Jogou melhor nesse período. Romero errou tudo. O Bidu péssimo, Thales fraquinho e o Martins escorregaram muito. Escorregaram muito? Ele, o Thales e o Martins escorregaram muito e o Maicon, peso morto no time. O Maicon, né? Pouco tempo de jogo. Não sei como é que vai ser o jogo de volta na Sul-Americana. Tô até preocupado. Apesar de que temos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, viu? 3 jogos. Jogamos com o Palmeiras, fora de casa, com o Sport no meio de semana. Vão ser 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Vai dar uma pausa na Sul-Americana. Os próximos 3 jogos é Fluminense em casa e Sport em casa. Depois, a gente vai jogar 3 jogos em casa sucessivamente. Que é dia 16, dia 19, 16 quarta, 19 sábado, dia... Oxi, tô doido? Tô doido. É abril, né? 12, 16 e 19. E aí depois temos dia 24, que é a quinta-feira. O período de maior descanso do Corinthians vai ser no jogo do Racing. E temos um problema, que jogamos no domingo contra o Flamengo, fora de casa. Aí eu vou ver se realmente o Corinthians está afim de jogar esse torneio, não tá? Porque se vier com time reserva, esquece, irmão. Se vier contra o Racing do Uruguai, com um time reserva dentro de casa, numa quinta-feira, porque joga com o Flamengo no domingo, fora de casa, aí eles tinham abandonado, só não avisaram vocês, ok? Aí, ó, tá vendo? Dá pra levar, todo ano dá pra levar, filhote. Isso aqui são 38 rodadas, até lá, meu filhote, é muito longe. Reis, acho que dá pra pegar essa segunda vaga do grupo? Dá, tranquilamente. Nenhum time é bicho-papão do que a gente jogou, nenhum é problema. Sábado é 4-4-2 pra cima dos imundos, Ranieri, Martins, Bidon e Carrijo. Tô com você e não abro, é exatamente aqui. Salve, Ricardo. Beleza, meu queridão? Falei que eu, pistoleiro da Fiel, precisava jogar com os bons, né? Hoje quase guardou mais um e deu uma assistência? Deu, o Hector foi bem. Hector evoluindo muito, foi um crime o gol dele não sair. Romero e Ramalho, 2 porcarias. André Ramalho errou um passe que deu migué. Rapaz, vocês não perdoam o Ramalho. E ele foi considerado o pior, pra isso, foi considerado o pior jogador do time. Perdeu todas pelo chão, ganhou 2 dos 3 pelo alto, perdeu 9 bolas. Não achei ruim assim. Ele perdeu todas por baixo, para um zagueiro é ruim. Deixa eu ver como é que foi o Félix aqui. O Félix. Ele só ganhou 1 de 3. Ai, meu amigo. Essas estatísticas. Minha Nossa Senhora. Tô de sacanagem. Viu? Os 2 foram horrorosos, mas o André foi considerado o pior do jogo. Minha Nossa Senhora. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Quem mais? Boa noite, meu queridão. Nosso elenco tem tempo de validade, do meio para frente, sem poder de reação, com características lentas. Precisamos de jogadores rápidos e novos. Vai, Corinthians. Acho que essa questão de jogadores mais novos, eu concordo com você. Já falo isso. O Corinthians vem contratando muitos jogadores de 30 anos, 33, 34. A gente precisa de alguns jogadores de qualidade, só que aí custa um dinheirinho. Teria que estar liberado aí ou achar no mundo o Arabão, né?
Que a gente tem que achar esses jogadores no mercado. Ou para empréstimo, por exemplo. Aí, ó, a gente estava comentando ontem. O Mantuan, se pega um empréstimo de um ano, eu aceito, velho. Eu aceito. Um jogador que tem múltipla função, apesar que é o lado direito. Eu gostaria de ter um jogador pro lado esquerdo também. Mas seria interessante ter um jogador assim no elenco, né? Por empréstimo. Porque dinheiro não vai rolar. Esqueçam. Tá rolando uma especulação, o Corinthians vai pro mercado, vai contratar. Velho, não tem essa de o Corinthians vai pro mercado contratar sem dinheiro, pô. O Corinthians não tem dinheiro pra nada agora, velho. Vai ser difícil pra caramba. Essa evolução do... Vai ter que botar os meninos. Os meninos não entram em campo, velho. Nenhum menino entra em campo. É impressionante. Parece que o cara tem medo de colocar os jogadores em campo. Aí complica, né, velho? Por quê? Guinegão nem no banco vai. O Dieguinho também é um meia, né? Poderia estar ali. Pô, eu gosto do Nicolas também, é um jogador, né, vertical, ousado, driblador. Pô, bota nesses jogozinhos ali que tá acabando o jogo, deixa ele fazer fumaça. Salve, meu queridão. Eu falei pra você que Cali não era tudo isso. Só o obeso do Quinteiros que deu um trabalho. Se dessem mais 10 minutos, virava. Se desse 10 minutos, a gente virava. Com o time que a gente tinha, virava. Os caras morrendo em campo, pô, saindo desgastado, e a gente com o time B, pô. Tá de sacanagem. Bota o time A ali, 2-0 no primeiro tempo, bota o time em reserva, velho. Não temos um atacante de velocidade fora o Yuri Alberto. Em um jogo como esse, o de hoje, isso faz muita falta? Faz. Mas aí você pode botar o próprio Carrillo como ponta, né? Ter jogadores de velocidade é que a gente tem. É um jogador técnico, mas que atua bastante pela ponta. A torcida fica indo na onda da mídia, aí perde, é eliminado. A própria mídia taca as críticas. Aí a torcida ainda compra essa ideia. Juca já estava falando. O pessoal tá falando sempre, velho. O que eu posso falar? A questão é saber efetivamente se a gente, se o torcedor está disposto a abraçar o time eliminado. Eu não iria nessa toada que a diretoria não, o Ramon Dias está querendo isso só no brasileiro. Eu acho extremamente perigoso. Amanhã tem um sorteio, eu quero ver se a gente vai jogar com nada, porque se a gente jogar com nada, a gente tem que focar na Sul-Americana sim. Eu colocaria esse time aí, eu colocaria contra um time ruim na Copa do Brasil. Porque a gente vai ter 2 jogos. Possivelmente jogar a primeira no Mané não, mas um jogo aí, Maringá, qualquer jogo qualquer aí. E depois a gente bota na Neoquímica, que a gente leva, pô. A gente leva. Agora, a Sul-Americana não tem nenhum dos 3. Nenhum chamou atenção. Para assim, nossa, que jogo espetacular. Ninguém chamou atenção. A gente jogou contra o Cali, com o time em reserva, e eles não fizeram nenhum tipo de pressão absurda, jogo excepcional, que a gente, meu Deus, a gente estava preocupado mais com os nossos jogadores que não conseguiram dar um passe de 2 metros, que não conseguiam ter uma criação, porque não tinha jogador de criação, a ausência de alguns jogadores em campo, como o Romero, por exemplo, na saída de desafogo, que precisamos ter que colocar outros jogadores para exatamente criar esse desafogo, para criar jogadas ofensivas. Ou seja, não é nada demais o nosso grupo. Não tem nada de morte ali. Basta o Corinthians querer. Agora, se amanhã a gente tiver uma Copa do Brasil, sussa, bota a meninada, bota time em reserva o primeiro jogo, dá uma emoção no confronto, traz para o jogo da Arena e pronto, acabou. O Thales tem que jogar mais próximo da área, Romero também. Thales de ponta é um Wesley... Não, eu acho que o Wesley é melhor. Posso dizer... com todo respeito ao nosso Talisão. De ponta, eu acho que o Wesley era um jogador talvez menos inteligente na tomada de decisão, mas é um jogador mais insinuante, mais ousado pela ponta, pela beirada. O Thales, eu acho um jogador mais para ser um segundo atacante. Pelo amor de Deus. O Thales hoje irrita em determinadas tomadas de decisão. Todo mundo sabe que o Félix não joga nada do lado esquerdo da zaga. Só o Ramon não vê isso. Mas isso eu falo já há uma década, né? Pelo amor de Deus. O Ramon inventou isso, sabe por quê? Por causa do André Ramalho. Porque o André Ramalho também é uma coisa terrível do lado esquerdo. Ambos não jogam do lado esquerdo. Nenhum dos dois se adaptou ao lado esquerdo. É simples assim. E botou os dois no mesmo jogo. Na mesma zaga. Mas jogou no jogo contra o Vasco. O Vasco, né? O Vasco. Vocês sabem por quê. Não deu nada. E era o time
B do Vasco, né? Misto do Vasco. Tanto faz. Mas mesmo assim, não dá para manter. Talvez ele tenha tentado colocar um time com mais entrosamento na zaga, etc. Talvez é isso que ele está tentando colocar, né, esses jogadores. Mas na minha concepção, colocar o Félix ou o André Ramalho do lado esquerdo é simplesmente ter muitas emoções durante todo o jogo. E hoje foi um dia de muitas emoções. Nosso Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sua tem que ser com a reserva mesmo. O que vier é lucro. Eu tenho que guardar o seu nome, porque quando a gente tiver que vender 2 jogadores no meio do ano, vou lembrar para vocês escolheram a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Por quê? O Campeonato Brasileiro só acaba em 21 de dezembro. 21 de dezembro. No Natal, para fechamento do balanço. Copa do Brasil deve ser um pouquinho mais ali para novembro, né? Deve ser novembro, finalzinho de início de dezembro, né? Mais ou menos por aí. Então, assim, para o orçamento ser concretizado é meio do ano. Você vai perder jogador. Para você ganhar a Copa do Brasil, você vai ter que enfraquecer sua equipe. Por quê? Porque você abdicou de uma receita lá da Sul-Americana. Vai vendo, vai guardando essa brincadeira. Só se ele entregar no final do ano. Eu acho muito difícil acontecer. Mas vai ter que enfraquecer, né? Já tá abandonando receita, pô. Não vai, os caras querem jogar Sul-Americano para 20 mil pessoas? Acabou, pô. Quanto o Palmeiras tem que ser 4-4-2, Martínez e fixos, Bidon e Carrijo abertos do lado. Alguém já jogou assim? Apesar do Carrijo ser um jogador que atua bastante pela beirada, né? Mas eu não me lembro de a gente ter jogado com o Bidon pelo lado esquerdo. Ele não joga assim. E principalmente na parte defensiva, porque são 2 linhas de 4, né? Quando você joga na beirada, tanto com o Carrijo quanto com o Bidon, os dois vão fazer uma linha de 4. Então tem que ser mais compacta, porque senão você vai tomar entre linhas. Porque geralmente o Palmeiras joga com 4-3-3 ou 4-2-3-1. Esse cara do meio geralmente é o Veiga. Então a zaga, o volante tem que afundar. Se afundar, vem os volantes deles para cima da gente. Então, né? Tem que ser bem compacto para exatamente perder o espaço do Veiga nessa entrelinhas. Então é muito... Calma. Ele já sabe jogar, ele é invicto contra o Palmeiras, tá bom demais, né? Jailson Freitas, mas o Donelli é igualzinho o Júlio César. Era gente boa e tal, mas nunca passou confiança. Só que o Júlio César era um jogador que tomava umas bolinhas muito mais defensáveis. Ele, inclusive, falha no título do Santos contra o Corinthians, na Vila. Falha contra a Ponte Preta em 2012. Se você não lembra, foi 3-2 aquele jogo, né? Ele falha naquele jogo, tanto é que sai. Estava sendo pressionadíssimo pelo ano anterior. 2010, salvo engano, o jogo contra o Goiás, ele também falha, o que tira o Corinthians da fase de grupos para a pré-Libertadores. 2011, né? Negócio desse. Que mais? E é isso. Mas a questão é o seguinte, eu também não acho que o Donelli é excepcional, não, tá? Só acho que, por exemplo, o Júlio César... O Júlio César... Acho que não foi nem pré. Acho que o Corinthians foi para o grupo em 11. Acho que foi em 11, né? Que a gente foi para o grupo. Acho que foi, né? Eu estou incorreto. Deve ser o sono. A questão é que o Júlio César era abraçado pela torcida, não tinha uma pecha tão grande em cima dele. O Donelli já tem pecha já. Deixa eu ver aqui. Escalação hoje era para doer na alma, mas quando entra o Carrijo de terno, o jogo muda. Mas é assim mesmo, pô. O Carrijo muda qualquer tipo de time do Corinthians. Simples assim. Donelli errou em pedir desculpas para a torcida da NET. Véi, existe um problema. Se você não pede desculpa, os caras vão cair no seu pé, vai virar uma pressão, vai subir para cima de você. É mais fácil, infelizmente, baixar a cabeça nesse aspecto para ele, que é um jogador que é reserva do Corinthians. Ele é reserva do Corinthians, não vai ser titular nem a pau, porque é o Hugo que é o titular. Se o Hugo for vendido alguma vez na vida, por exemplo, ele não vai ser o titular do Corinthians, vai ter que contratar um outro goleiro, vamos ser sinceros. Então é mais fácil baixar a cabeça e seguir o jogo, né? Pra ele é melhor, velho. Score do Romero aí, assiste o jogo. Exatamente. O score do Romero não tem nada a ver com o jogo do Romero. Horroroso, rapaz. Horroroso.
Reis, o saco cheio desse rodízio de M. Isso não para. Na minha opinião, tem sim que focar no brasileiro, mas isso não significa que tem que poupar. Meu amigo, peraí. Aí é contraditório. Se você tem que focar no brasileiro, você vai poupar onde não é prioridade. Se a prioridade é seu foco, é exatamente o brasileiro, como é que você está dizendo que não é para poupar jogador? Não faz sentido, pô. Sua prioridade é outro torneio. Você está contrariando dentro da sua próprio pensamento a ideia de prioridade, de focar no brasileiro. Poupar é exatamente focar no brasileiro, porque você queria jogar o derby, então você botou 30 minutos alguns jogadores. Não faz sentido, né? Então, nesse aspecto, você tem que dizer assim, ó, Sul-Americana não é prioridade, portanto, jogam nos reservas. Pronto, é isso que o Corinthians está fazendo. Estão jogando nos reservas. O foco é o brasileiro. Isso é um erro, na minha concepção. Tá? Mas aí, cada um é cada um. Eu entendo nos diversos aspectos, tanto esportivos quanto financeiros. Eu acho que esportivamente não faz sentido você abdicar de torneios que lá na frente, porque você vai descansar no meio do ano. Um mês vai parar o futebol brasileiro completamente. Você vai ficar um mês com a bunda na rede. Vai recuperar jogadores, você vai analisar jogadores, você vai vender jogadores, você vai comprar jogadores, você vai mudar seu estilo de jogo. Certo? Então, nesse propósito, você tem que dar o foco em tudo que você puder nesses primeiros 6 meses. Por quê? Copa do Brasil, como eu já disse, terceira fase. Terceira fase, você pode pegar um time de Série D. Sul-Americana, você foca, passa para os playoffs. Acabou. Passou para o playoff. Aí você já vai pensando no campeonato de uma forma diferente. Lá na frente, playoff, ou nas oitavas. Eu preferi oitava, pelo menos matava 2 calendários. Como é que se diz? 2 datas do calendário, que é ainda no primeiro semestre, tá? O playoff da Sul-Americana, salvo engano, datas Sul-Americana. Por isso que eu não gosto, por isso que eu queria que focasse na Sul-Americana agora. Por exemplo, as datas dos playoffs da Sula, deixa eu ver se eu tenho aqui. As fases. Cadê as fases desse negócio aqui? Nem tem as fases. Deixa eu ver se eu tenho um calendário aqui. Eu acho que é começo de maio. 5 de março, sorteio do grupo, fase de grupo, sorteio do grupo, playoffs. Julho, começo de julho, na verdade. Começo de julho. 16 de julho e 23 de julho. Ida, e depois tem os outros itens. Não, mas aqui é 24. Eu acho que eles mudaram esse calendário aqui. Eu quero de 25. Já tenho de 25. Cadê? Acho que tem aqui. Cadê? Não tem? Grupo F e grupo G, grupo H, mata-matas. Oitavas. Não tem aqui. Começa em agosto. Só em oitava. As oitavas, por exemplo, é em agosto. Em agosto, pô, olha o calendário, velho. Agosto são os mata-matas. É brabo, velho. É brabo. Gostava do calendário anterior que Libertadores e Copa do Brasil terminavam no meio do ano? Não dá mais. Porque era melhor, mas aí você só tinha o brasileiro no segundo semestre, né? Faria mais sentido. Porque hoje em dia você tem Copa do Brasil e se fosse Libertadores no primeiro semestre, na verdade eles mudaram a Libertadores porque quando chegava no Mundial era outro time, né? Você tinha no meio da temporada, vendia todo o time, e você contratava outro time e o pessoal ficava pé da vida. Então eles foram colocando a Libertadores muito próximo do Mundial para ser quase o mesmo time que você foi campeão na Libertadores, você está indo no Mundial com o mesmo time. Só que nos últimos anos, no futebol brasileiro, por exemplo, eles chegaram ao patamar ali de você ter alguns dias entre a final os jogos finais do Campeonato Brasileiro e o Mundial. Não faz sentido.
Você tem que ter um tempinho ali de pelo menos uma semana, 10 dias para você descansar. E não tinha, né? Tem muita chance. Fala, Rei, boa noite. Obrigado aí pela inscrição. Cansado de ver o Romero nesse time. Também, né? Mas ele não dá a oportunidade para os meninos. Vai fazer o quê? Tem que colocar outros meninos para dar a oportunidade. O Kaique tá ali relacionado para quê? O Gui foi para onde? Diego foi para onde? O Romero não joga, bota outro jogador, velho. Não tem o que fazer. O Romero não sai do time, né? Sai. Thales Magno, que não jogou bem. Martínez, até para descanso, faz todo sentido. O Maicon pro lugar do Bidon. O André Ramalho pelo Kaká. E o Rian pelo Alex. Ou seja, ele tirou todo o meio campo, né? Mais o ponta esquerdo, né? O ponta não, mas o meio pelo lado esquerdo. Mas não tirou o Romero. Por quê? Não faço a mínima ideia. Absolutamente não faz a mínima ideia. Poderia ter um jogador por ali. Que mais? Quanto a Sula paga por avançar por fase? Ih, velho, isso aí é um valor pequeno. Mas é o que a gente tem que ir para semifinais para bater o valor que a gente tinha no orçamento da Libertadores. Coisa que a gente fez nos últimos 2 anos. Premiação Sul-Americana 2025. Deixa eu ver aqui. Pronto. Primeira fase já passou, segunda fase de grupos, 900 pela participação, $900 mil, 115 mil por vitória, que davam 600 pila por vitória. Playoffs, se a gente jogar 500 mil a mais, né? Então já seria interessante a gente ir para playoff pelo dinheirinho a mais. Oitavas, 600 mil, quartas, 700 mil, semi, 800 mil, vice, 2 milhões e campeão, 6,5 milhões de dólares, certo? Então o campeão ganha 37 milhões, hoje deve estar até mais, né? 39 milhões hoje, porque hoje bateu o dólar 6 conto, né? Então 6 vezes 6, 36, 6 vezes 5, 30, dá 30, dá 39, 39 milhões para campeão, para vice dá 12, né? Para semi dá 48, 4,8, 35 aproximadamente, não, 42 para quartas, 4,2, 3,6 e por aí vai. A gente tem que ir para as semifinais da Sul-Americana para ganhar um dinheirinho similar ao que a gente está no orçamento. Só isso. Só chegar a semi. Fora toda a bilheteria de todos os jogos, né? E tem que ganhar os jogos. Não existe torcedor da NET ou arquibancada. Torcedor, acredito que se o único torcedor que, em geral, tem pensamento coerente, seja na arquibancada, quanto na internet, no bar, seja o que for. Meu Deus, virou treta? Não vira treta, meu queridão. Sem tretas. Terá mercado, o restante não acredito que perderemos. Pô, mas perder o Yuri Alberto já é um grande desserviço, né, filhão? Se a gente perde o Yuri Alberto e o Bidon, você vai botar quem no lugar? Com que dinheiro? Porque você tá vendendo para bater orçamento. Vai contratar. Qual é o outro Yuri Alberto que você tem no mercado aí? Com as mesmas características. Característica. Não estou dizendo que é a mesma qualidade, ou mais ou menos. Estou falando a mesma característica. E o Breno Bidon, qual é o que você vai contratar? Já é uma perda violenta, né? Se a gente pudesse manter um dos dois, para mim o Yuri Alberto, porque a gente não tem atacante mesmo, tenta achar um meia em algum lugar, seria bem melhor do que necessariamente a gente perder os dois. Corinthians vai disputar tudo. Como sempre, tem cara aí chorando por causa do empate. Só acho engraçado reclamar dos jogadores reservas e ficar pedindo que a base jogue. Vai queimar os meninos. Tem que jogar os meninos, Marcos. Tem que jogar os meninos, Marcos. Tem que jogar os meninos. Tem que botar o cara no segundo tempo no lugar do Romero. Corinthians precisa de grana. Para isso, tem que avançar nas competições, gerando renda na Neoquímica, nas passagens de fase, observação. Gostaria muito que o Corinthians levasse a Sula Miranda. Eu também gostaria da Sula Miranda. 11 foi eliminado pelo Tolima. Foi em 10 a falha contra o Goiás. Exatamente. Então acertei. Foi contra o Goiás porque fomos pro Tolima, não foi isso? Então não tô errado, não. Exatamente aquela falha que a gente tava brigando pelo título, salvo engano, 2 rodadas antes, não foi não? Foi não? A gente tava na 30ª... Eu vi esse negócio, foi 35ª rodada, a gente estava na liderança do campeonato. Depois desmoronou, faltando 3 rodadas para o final. Corinthians precisa de grana. Na boa, ainda vamos
nos classificar em primeiro lugar, para desespero dos antes. Cara, aí seria sensacional. Aí você não acho que vai ser em primeiro, porque depende, na verdade, depende de amanhã, né? Depende do... Acho que o Huracan joga amanhã ou quinta-feira? Acho que é quinta-feira. Huracan. Acho que joga quinta-feira. Hoje. Joga hoje, 19 horas. Então a gente já vai estar na live das 21h30 já com o Huracan ou vencendo. E joga em casa ainda por cima, né? Bandido, rapaz. Joga com... O Racing vai ter que fazer de tudo para empatar essa partida, hein? Só alegria. Então o Racing precisa empatar essa partida para pelo menos fazer uma graça pra gente. Senão, a gente vai ficar ali na segunda colocação. Eu acho que a gente bate segundo tranquilo. Se a gente jogasse, né? O problema é que o André não está jogando bem nem na direita nem na esquerda. Na direita, ele tá melhorzinho. É porque, né? Na verdade, o Wesley é rápido, veloz. O Thales não é veloz. Mais é driblador de dentro da área. Eu gostaria do Thales mais pisando na área. Concordo com vocês. Quem ainda está nesse posicionamento. Os caras ganham like falando mal e dando notícias mentirosas do Corinthians. Eu subi dos revives por conta de nós. Como é que é, velho? Tem desordem nenhuma. Se não tem dinheiro, fecha então, aí. A camisa tá parecendo um macacão de Fórmula 1, é propaganda até o rabo, porque até um time pequeno, com todo respeito. Minha filha, Maria, você é indignada com a camisa fechada. Que eu saiba, todo time tem patrocínio até no número da camisa. Até o Flamengo, que, né, é o que mais se valoriza, tem patrocínio no número da camisa, que é a Shopee, salvo engano. Então, se até no número o Flamengo tem, por que o Corinthians não vai ter? Se o Corinthians está com problema de finanças, exatamente porque os caras não tinham capacidade de valorizar a própria camisa, né? Então tem que vender tudo mesmo, tem que botar macacão mesmo. Enquanto ninguém tiver a capacidade de comprar uma camisa por 200 milhões ou 300 milhões, que nenhuma tem, né? Absolutamente ninguém tem a exclusividade, a não ser a SAF híbrida. E agora nem teve essa capacidade porque devolveu o dinheiro. Ninguém vai ter essa possibilidade de ter um patrocinador. Se você me dizer no futebol brasileiro que tem um patrocinador que banque tudo, que hoje nem tem o Palmeiras, né? Que antes nem era isso, você teria razão. Como não tem nem a exceção, tudo é regra. O Lucha colocou os da base e deu um lucro de 500 milhões, falam que ele é desatualizado. Luxemburgo colocou os da base, sim, porque ele não acreditava na Sul-Americana e também contra o Liverpool ele botou os jogadores da base, né? Contra o Liverpool ele botou o jogador da base porque estava eliminado na Libertadores, da qual ele estreou no jogo fez o jogo de estreia, depois meio que perdeu o primeiro jogo em casa, teve o mesmo pensamento que teve hoje. Não foi? Independente Del Valle 2, Corinthians 1. Depois ele simplesmente toma pancada em quase todos os outros jogos e no último libera para os jogadores da base. Aí, como ele não tinha muita coisa para fazer na Sul-Americana, coloca os jogadores da base, bota reserva e tal. Por quê? Porque ele chegou para mudar o futebol do Corinthians. Separou alguns medalhões, Balbuena, que não estava jogando, outros jogadores que estavam na folha do Corinthians. O Carrijo também não teve oportunidade no início. E aí faltou elenco, né? Tem que lembrar esses detalhes também, porque ele chega para fazer o que o Duílio não conseguia fazer, e nem o Alessandro conseguia fazer. Separou alguns jogadores mais velhos, que ia ser um escarcéu, e ele é um treinador que tem nome no mercado, né? Sempre teve, e mudou tudo isso, e colocou os meninos na Sul-Americana. Depois, o que aconteceu? Vamos ganhar a Sul-Americana, botou o time titular. E simplesmente foi o que foi, né? Acabou tomando um saraivada, mas passou pelo Estudiantes, porque a gente tomou uma das maiores pancadas em um jogo de futebol, 31 chutes, né, na Argentina, e foi por... Até o Fábio Santos salvou a gente, que era um jogador que eu não nutria mais nenhum tipo de reverência dentro de campo, e o Cássio também fez uma bela partida naquele jogo do Estudiantes, e depois empatou em casa e foi demitido, né? Relevante, muito relevante. A gente não tá nesse patamar do Luxemburgo de simplesmente abandonar metade do time. 12 Palmeiras, 16 Fluminense, 19 Sport, Racing e Flamengo. Pois é, aqui a gente tem que ganhar do Palmeiras? Não sei. Jogar fora de casa é bem complicado, mas seria gostoso ganhar do Palmeiras, Fluminense em casa, Sport em casa, Racing em casa. Tem que fazer 9 pontos nessa brincadeira, né? 2 com Fluminense e Sport. E com o Palmeiras, com fé em Deus, o Palmeiras jogando com o time titular na Libertadores, cansa, bota um time alternativo, sei lá, não sei não.
Palmeiras jogar com o time alternativo contra o Corinthians é mais fácil de fazer isso na Libertadores. Não faço a mínima ideia. Vamos lá. Vai acontecer. Ano passado lutamos tanto por calendário pro Ramon jogar tudo pro alto agora. Mas o pessoal tá batendo palma pra isso, pô. Eu vou fazer o quê? Né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Não quero o Lucha. Não, nosso técnico, só tô falando que tem que valorizar a base. Eu concordo. Nesse aspecto, sim. Mas tem algumas condições. Hoje, por exemplo, daria para botar a base. Eu acho. Bota ali no canto. Sabadão tem sapecar das pepas. Vamos sapecar. Tem que ver. O Palmeiras joga que horas da manhã? Né? O Corinthians deve voltar amanhã de manhã. Palmeiras joga, salvo engano, Palmeiras Libertadores. 21h30 contra o Cerro, né? O Cerro ganhou o primeiro jogo, tá com saldo 2. O Palmeiras vai ter que ganhar do Cerro, porque se não ganhar do Cerro, é aquela questão, se você abdica um pouco de posicionamento, pode ser que eventualmente você tenha dificuldades depois, né? Que é a situação do... Como é que se diz? Dos potes, né? Antes tinha os potes. Carrijo com Luxemburgo, não foi? Que foi, gente? Que Carrijo? Carrijo veio esse ano, gente. Deixa eu ver aqui. Se o Corinthians... O Vitor Pereira, o Mancini também colocou. Os únicos que não colocaram meninos do Corinthians, ou que não deram muito espaço, foi o Silvinho, que tinha um time muito engessado, muito experiente. Talvez o único jogador ali que ele tenha colocado era o João Vitor, porque a gente jogava com Gil, João Vitor, Fábio Santos, Fagner, que nem subia naquela linha, né? Nós tínhamos o Renato. Pô, agora para lembrar todo mundo é complicado, hein? Naquele time do Silvinho, muito engessado. Vou tentar lembrar, é 2011, né? Daqui a pouco eu lembro o Silvinho. Nessa hora já tá começando a falhar. Depois vocês mandam para mim. Mas o Silvinho não usou tanto, o Vitor Pereira usou bastante jogadores da base. O Wesley, por exemplo, sai dos pés do Vitor Pereira, né? Estreia com a camisa do Corinthians na Portuguesa, no segundo tempo. Mas sim, quase todos usaram, mas muito por motivos diferentes. Hoje a gente tem um time muito mais velho. Fórmula 1 tem tantos patrocínios é porque rende para eles. Se o Corinthians tem essa capacidade de colocar 30 patrocínios, é melhor tê-los, com certeza, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente precisa de dinheiro, com certeza. O Corinthians vai ser campeão da campeão do Brasil e da Sula, com fé em Deus. Rapaz, qualquer um, eu quero mais um título. Se puder, qualquer um dos dois. Agora, eu nutro uma necessidade de ganhar a Sul-Americana por conta da galeria de troféu. Vai ter um momento que a gente não vai disputar mais a Sul-Americana. E a gente não vai ter esse troféu porque, né, não vamos mais jogá-lo. Então, eu gostaria de ganhar logo, já que já estão duas semifinais consecutivas, né? Que isso, jovem. É 1h, né? Minha Nossa Senhora, que isso, tá louco. Gente, deixa eu ver aqui. Sério? Não foi eu não, pô. Eu falei Carrijo? Com o Luxemburgo? Então eu tô doido, pô. Tô usando entorpecentes. Ou realmente os remédios bateram errado. Porque o que aconteceu? Eu não falei do Carrijo. Cantígio, pô. Foi mal. Carrijo. Eu sempre misturo, agora que eu entendi. Foi a questão do Carrijo e Cantígio. Na verdade, é o Cantígio que ele foi afastado. Relaxa. Realmente. Geralmente eu faço essa troca. Quando você falou do Carrijo, eu não coloquei. É o Cantígio. Cantígio, Balbuena e mais um, ou mais dois, que ele afastou. Na hora que ele chegou, que ele pisou no Corinthians, ele fez um afastamento de dois jogadores, digamos assim. Né? 2, 3 jogadores, que são os mais experientes, custavam bastante. Estava já no finalzinho, ia abrir a janela do meio do ano, ele tirou, deu uma aliviada por causa do Willian, que não conseguia fazer isso no elenco. Aí sobrou os meninos para jogar, né? E ele colocou alguns jogadores que efetivamente ele poderia colocar no torneio sul-americano junto com reservas. Tanto é que dali surge o Moscardo. O Moscardo surge no segundo tempo, aos 25 ou 30 minutos do segundo tempo, que ele coloca que Moscardo surge ali, né?
Mas é assim mesmo. Pois é, pô. Não, tá certo, tá certo. Eu que me equivoquei, porque realmente faço essa confusão de nomes. O Fausto Vera era a quarta opção no Atlético hoje. Só o Vitão que conseguia transformar o Fausto em algum jogador, né? Só o Vitor Pereira. Deveria comprar o jogador, né? Mas não aconteceu. Bom pro Corinthians, ele sabe trazer. Os outros sabiam, eram... eu não posso falar isso. Galerinha, hoje eu vou sair mais cedo. Hoje o dia foi meio ruim para mim na questão de saúde. Assisti o jogo do Corinthians, vim para cá. Vou descansar um pouco mais. Amanhã devo estar de volta. Tem o RCA amanhã atualizado. Tem uma questão que estava conversando com outro colega sobre alguns temas. É importante a gente tratar sobre isso. Amanhã eu trago as notícias do Coringão, se puder de tarde e de noite. Se não, só à noite. Aliás, de tarde eu devo fazer porque tem o sorteio da Copa do Brasil, né? Então, Copa do Brasil, 3 da tarde, eu vou estar aqui com vocês. E à noite também, a gente faz o RCE. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado aí. 1h20 da manhã, com mais de 500 pessoas. Um negócio impressionante. Vocês são demais. Forte abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. E não esquece, ó, canal de cortes aqui. Geralmente tem uns cortezinhos lá para que a gente possa dar sequência aqui ao que a gente não coloca. Tem cortes que a gente coloca aqui, tem cortes que a gente coloca só lá. Então, vem para os dois canais para que a gente tenha ali uma maior abrangência no que a gente comenta. Beleza? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau.